Muito boa noite. Mais uma edição aí do Pô de Paiva. Convidado especial, Paizão. Pai de quê? Pai do tráfego. E é Opa, tráfego, hein? Não é tráfico não não, é viu? tráfico, não confunda. Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite. Para mim é uma honra ter você aqui, que é um cara que eu sempre acompanhei, já faz bastante tempo. Sempre curti, vibrei com suas conquistas, porque a gente tem que espelhar, né? Servir de motivação o que o outro vem conquistando. E não é só conquista de bens patrimoniais, não. Né? É também conquista de ser uma referência nacional na sua profissão hoje. Que é essa profissão que de gestor de tráfego e mais ainda, de empreendedor. Você não é um mero gestor que opera. Você dá oportunidade para outras pessoas, está crescendo cada dia mais, expandindo e fazendo vários outros negócios crescer com seu serviço. Então, vai muito além de um simples gestor de tráfego. Então, eu te dou os parabéns por tudo que você vem conquistando, pela pessoa humilde que você é, e te dou boas-vindas ao Pô de Paiva de hoje. Tamo junto, irmão. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui, poder colaborar com a galera que vai visualizar esse material. Que a gente possa, que a minha história, né, possa, possa somar com a galera aí e as pessoas consigam entender que o trabalho duro, a constância e etc, ela pode mudar a realidade, né? Ela Mudar a realidade. ela gira uma engrenagem que é diferente, as coisas acontecem, as coisas se transformam, que foi o que aconteceu comigo. E a gente estava ali nos bastidores, né? Trocando uma ideia, inclusive de amigos em comum. Eu tenho um irmão que a vida me deu, que é o Bruno Ura. Estudou comigo da primeira série até o ensino fundamental, concluiu aí a oitava série, primeiro ano. O Juber também, da Juber Motos, é um grande irmão, a gente sempre troca ideia. E a gente conversando sobre isso. E o legal, paizão, é essa origem nossa, né? De onde que nós viemos, tá? E aonde que a gente está chegando, principalmente com essa modernização do digital, do virtual, sabe? Eu aproveitei essa caminhada aí envolvendo a advocacia criminal e você mais ainda, porque a sua profissão, talvez hoje, muitos aí não entendem, ou então quem entende, não está tanto por dentro assim, mas é uma profissão que, no futuro, todos irão depender, certo? Da mesma forma que as pessoas falam assim, ó, você tem que ter um bom contador, senão seu negócio quebra, você tem que ter um bom advogado para cuidar da sua vida e um médico. Daqui a pouco vai ser o seguinte, já tá sendo, eu já encaro assim, você tem que ter um bom gestor de tráfego, entendeu? Precisa. Então conta pra gente aí o que é isso? Gestão de tráfego. Tá, vamos lá. Eu vou tentar explicar de uma forma que as pessoas consigam entender, que é o jeito chato de explicar o que é o tráfego pago. Quando você tá vendo um videozinho lá no YouTube e no meio de um vídeo passa um anúncio e, porra, corta o seu vídeo, corta o clima que você tá lá, isso é um anúncio online, é patrocinado, é feito por um gestor de tráfego. Quando a pessoa tá no YouTube, vendo a vida de um influenciador e etc. E no meio dos stories, ela vai pular de um stories pro outro, passa um stories de uma pessoa aleatória, ela fala: "Que isso aqui, meu Deus?" Um patrocinado é um anúncio, é feito por um gestor de tráfego. Eu acho que a forma que as empresas, as pessoas mesmo, assim, enxerga a forma de fazer anúncio, marketing, etc., ela vem se aprimorando, ela vem mudando, ela vem se digitalizando. Porque como que eu conheço, assim, anúncio, da minha época de menino, sabe? Eu ia ao centro com a minha mãe, etc. E minha mãe trabalhava numa empresa que vendia remédio e etc. E ela, tipo, era aquelas meninas que ficavam atendendo, e ligando e tentando vender o remédio e etc. E às vezes eu ia pro centro com a minha mãe, porque minha mãe separou do meu pai e era, porra, eu era muito novo e etc. Algumas vezes ela não podia me deixar em casa sozinho, menino novo. E eu sempre fui agitado, então eu dava Bem trabalho, imperativo, né? Até hoje, né? demais. Então ela me levava com ela e eu olhava os outdoor lá e ali era uma publicidade de alguma empresa. E as pessoas gastavam ali em 30 dias 15, 20 mil reais para ter aquele outdoor ali mostrando a sua marca. E ali todo mundo que passava visualizava aquilo ali, mas você não conseguia entender quem visualizava, qual era o público que visualizava, ou metrificar se aquilo dava resultado ou não. Ele Não tinha simplesmente, o que a gente chamou de métricas, né? que são os números de uma campanha online. Então, simplesmente o cara gastava o dinheiro acreditando que aquilo era uma forma de fazer o marketing dele, etc. Hoje, muitas empresas já estão entendendo isso. Dentro dos anúncios online, você consegue segmentar
exatamente a pessoa que você quer que veja os seus anúncios, os seus produtos e O etc. chamado público-alvo. Público-alvo, que ele é moldado por uma parada que é uma inteligência artificial. E se a galera ficar com dúvida disso aí, depois eles mandam no comentário aqui abaixo que eu vou Prompt, acompanhar bom depois, eu sanar, vou tirando porque dúvida e tal, que é formado por uma inteligência artificial que ela, de acordo com as ações que as pessoas geram dentro das ferramentas, ela vai moldando aquela pessoa para entregar para quem anuncia. Exemplo, Lucas, ele tem 29 anos, ele gosta de carro esportivo, ele não tem filho, ele viajou recentemente. Todas essas ações que eu executo de acordo localização que eu marco, foto que eu vou curtir, comentário em foto e etc, isso vai me moldando. Aí quando o cara vai vender um carro esportivo e etc, ou vender um plano pro cara viajar e etc, eu sou essa pessoa que vai aparecer o anúncio dele. Então é uma parada bem e, assertiva e as empresas começaram a abrir o olho para isso. e a diferença, né, de ter um gestor de tráfego que sabe o que está fazendo é justamente isso. Por quê? Envolve dinheiro. O nome já fala, tráfego pago. Então, para não Tem que queimar gastar. o dinheiro do anunciante, tem que ter uma pessoa que sabe o que está fazendo para quê? Senão vai torrar a grana dela com quem não é o público-alvo. Não adianta só ter o anúncio, tem que ser o anúncio direcionado, não é isso? Exatamente. E o que acontece, velho? A maioria das pessoas, elas assistem 2, 3, 4 vídeos aí e acredita que faz tráfego, sabe? E eu falo que tráfego pago hoje é não diferente do que era antigamente. Se você investe numa publicidade errada, você está fadado a quebrar. Que Você vai atrair para sua empresa pessoas que não querem consumir o seu produto. E o tráfego pago, principalmente, ele é uma foice de dinheiro, porque o gasto dele é diário. Se você quiser gastar, o mínimo é $1, se você quiser gastar 5,50, você vai gastar 5,50. Se você quiser gastar 5 mil, você vai gastar 5 mil. Se você quiser gastar 50 mil, você vai gastar 50 mil. Só que no tráfego pago tem uma parada que é muito insana, que é você consegue acompanhar em tempo real o retorno que as publicidades te entregam. Então, se você vende um produto, ou se você vende um serviço e etc., você consegue estar metrificando aquilo 24 horas por dia e você, baseado nisso, você sabe o que você tem que fazer com a sua publicidade. Ou colocar mais dinheiro para alcançar mais gente, ou parar aquilo ali, ou diminuir o orçamento. Então, eu não digo que isso é uma forma nova de você trabalhar publicidade, trabalhar os anúncios e etc. Não é novo. O Facebook existe aí desde 2011, 12, não sei. E algumas pessoas naquela época já enxergavam isso. Eu fui enxergar isso em final de 16 para 17 ali. E a gente percebe que ao passar dos anos, mais gente está abrindo o olho para isso porque vê o resultado que se entrega e cada vez mais os anúncios online eles vão ficando mais competitivos e surgindo mais profissionais que acreditam que sabe fazer a parada, mas você bota para rodar um produto e etc, o cara fica 100% perdido. Então, às vezes a gente fala aqui de anúncio para as pessoas e etc. Elas falam, vou começar a fazer isso agora. Eu acho que a pessoa tem que criar uma base, um norteamento e executar mesmo um orçamento bem baixinho para ela entender o que é aquilo. Que aí ela vai aprendendo e etc. Muito importante. Aí as pessoas estão me perguntando, né? Quem tá ao vivo e tá acostumado comigo, Glauber Paiva, vai pensar assim, pô, mas que o Glauber veio chamar esse maluco aí, que curte os carros esportivos, que gosta da cervejinha, que tem um lifestyle do caramba, mas o que isso tem a ver com a advocacia? E aí que tá. Por quê? Com o provimento, né, 205, salvo engano, da UAB agora, 2020, 2021, e veio para regularizar justamente a questão do tráfego pago também para a advocacia como profissional liberal, como negócio local. Tanto Google Ads, Face Ads, né, que hoje em dia é o Meta, que é tanto o Instagram quanto o Sim, Facebook, o YouTube, que também, dependendo, dá para fazer também no YouTube. Então, fala pra gente aí como que é, né, lá na sua empresa gigantesca, essa questão não só para o advogado, mas para o profissional liberal em si. Como que funciona? Por quê? Eu vejo muito isso acontecendo, que além das campanhas, né, que um profissional faz, quem está anunciando ali, como que é o retorno, né? Às vezes até imediato, vai fazer a pessoa clicar e comprar aquilo Imediato, ali, imediato. imediato. No quesito de advocacia, etc., o que eu vejo, o que a gente executa e vê muito sendo feito, tá? Principalmente rede de pesquisas dentro do Google. Porque se a pessoa é, exemplo, tá? Recém-formada e ela não herdou nada do pai, da mãe, e etc., ela tem a dificuldade, ela tem que vencer e quebrar algumas barreiras que todo mundo que tá começando tem que quebrar, velho. Isso é padrão, isso é pra todo mundo. Ah, as coisas tá muito difícil pra mim, é pra todo mundo que tá iniciando a parada do zero, é doloroso, é sofrido, é difícil.
E aí, por que que o tráfego pago é legal até para quem, porra, tá iniciando do zero isso aqui? Porque de repente o cara mora aqui em Belo Horizonte. Vou dar o exemplo de Belo Horizonte, mas isso aqui ele contextualiza o Brasil inteiro. Ele mora em Belo Horizonte e ele é um advogado criminalista, por exemplo. E aí uma pessoa vai lá no Google e digita assim: advogado criminalista, bairro Lourdes, que é um bairro que tem aqui. Quando a pessoa paga para fazer anúncios dentro do Google, ela trabalha por palavras-chave, que são os termos de pesquisa que as pessoas vão utilizar. E aí, se a pessoa coloca lá no termo de pesquisa assim, advogado criminalista no Google, não vai aparecer o maior, não vai aparecer o melhor. Vai aparecer quem colocou a palavra-chave de busca exata. Isso aí. Então, às vezes, ele consegue trabalhar essa concorrência que ele teria de forma orgânica através de um patrocinado. E às vezes o cara vai pagar R$ 1 num clique desse. E Ia aí o fechar um cara. contrato de honorário de 10 mil, por exemplo. Entende? Então, o posicionamento do anúncio, ele não é só para vender um exemplo, um produto ou levar uma mensagem. Não, ele é para posicionar as pessoas mesmo. Escritório de advocacia Lourdes, aparece sua marca, aparece seu escritório. Eu entendo que, independente do grau do escritório, etc., e é claro que depois que você tem constância, cria brand, sua marca fica grande, milhões de portas se abrem, isso é padrão em qualquer mercado, a gente estava conversando disso. Muda-se o nicho, mas as questões de empreendimento em empresa, elas permanecem. Então, quando você fica grande, você tem brand, você tem nome, as coisas se facilitam. Mas eu acho que o cara que está zerado, ele consegue entender isso, ele corta alguns caminhos. Escritório de advocacia no bairro Castelo, vai aparecer o cara. E às vezes ele tá colocando R$ 5 por dia ali, ele fecha um contrato de 1.000. E R$ 1.000, às vezes, pro cara é um fôlego gigante pra ele movimentar o negócio dele. Isso é interessante, Lucas, que outro dia eu tava no Rio de Janeiro e eu sempre gosto de ir em barbearia que é, assim, tem um clima bom, a cervejinha, Sim, um cafezinho, aqueles eu estilo também, retrô, eu sabe? Eu também. gosto mais. Aí eu pesquisei, né? Eu tava ali em Ipanema e pesquisei no Google, ó, pra você ver. Não tinha outro lugar pra pesquisar. Barbearia, né? Não coloquei a palavra barbearia porque eu já queria uma assim. E foi justamente isso, o anúncio que apareceu com, né? A Você sabe que se barbearia você top ali. colocar barbearia perto de mim, por exemplo, isso é palavra-chave que muitos negócios utilizam. Aham, Porque o Google, através de cookies e rastreios e etc., ele sabe sua localização. isso. Então você coloca lá no Google assim, barbearia perto de mim. Aí Vai você aparecer vai patrocinado. andando, né? Vai 200 aparecer metros, você já pat- olha a distância ali. exatamente, patrocinado de empreendimentos que estão perto de você. A Isso. galera fala assim: essa busca é orgânica, no Google vai aparecer o que eu estou buscando. Não. Os primeiros nunca vai ser orgânico. E se a galera que é um pouco mais leiga em questão de anúncio, etc., quiser entender mais, sempre que tiver um parentezinho e um AN ao lado, mais escuro, aquilo é um anúncio. Anúncio. E muita gente não Que percebe isso. depende do gestor de tráfego, né? Depende do gestor para fazer um bom trabalho. E eu vejo isso, Lucas. Muitas pessoas ficam sempre me perguntando: pô, Glauber, eu não consigo. Nós vamos falar sobre isso, virada de chave, tá? Top. Eu não consigo virar minha chave, eu preciso de uma luz. Às vezes eu tô conversando com a minha namorada, sabe? Com várias pessoas eu converso, eu falo assim, gente, a profissão do futuro. Não vou nem falar especificamente a gestão de tráfego, não. Mas o marketing digital em si. Se eu tô na rodinha de amigo, por exemplo, e a pessoa não sabe o que é um lead, não sabe o que é um dropship, não sabe o que é um lançamento, não sabe o que, né? É um escalar um produto, escalável, para mim já não tem interesse ficar mantendo conversa ali, para começar. Por quê? Eu vejo que hoje, né, se a pessoa quer ter uma oportunidade, em qualquer área que seja, no mercado de trabalho, Sim. ela tem que entender disso, Lucas, Pelo né? menos o básico. Pelo menos o Pelo menos o básico. básico. O que Não que é ser acontece? expert, né? A Mas o maioria. basicão Não, tem que o entender. básico ela tem que entender. Porque a maioria das pessoas, quando fala de marketing digital, eles imaginam venda de curso e Aham, etc. E muita porcaria que realmente acontece dentro da internet, porque hoje a internet ela ainda não é tão fiscalizada quanto empreendimentos que são físicos. isso. Palpável, entendeu? O cara bate lá na porta e aquilo tá lá. Ela não é tão palpável ainda. Mas existe outros canais por trás do marketing digital, que é simplesmente fazer a publicidade que as empresas antigamente faziam em rádios, em Sempre televisões, existiu, né? Igual em fala assim, outdoor. se você me fala, tá, mas advogado pode fazer marketing? Eu falo, pode. Sabe por quê? Você lembra quando tinha aquela telelista, Sei, a página amarela, e tinha um anúncio do sei. advogado ali?
Aquilo ali já era Jornal marketing. também tinha pra Jornal também caramba. tinha demais, você entendeu? Aquilo é um E marketing. várias outras coisas. A Aquilo ali parada- já era o marketing do advogado, A né? parada do digital é que simplesmente você, em vez de ter uma vitrine que ela é física, um jornal, uma telelista, ela se torna uma vitrine virtual. Um Instagram, um Por YouTube. exemplo, né? Eu era criança, eu adorava pegar aquela telelista ali e ficar pesquisando. Ele tem pizzaria, sempre tem dinheiro pra comer a pizza. Nós vamos falar sobre a sua trajetória. E você contava pra Massa. gente também como que foi, que eu tenho certeza que foi de forma humilde Foi. e trabalhando, né? Eu É, a fiquei história é sabendo bem legal. a questão de instalar antena, não é isso? Sim, Você vai sim. contar isso aí. Isso aí foi porque eu fiquei sabendo, mas hoje eu quero ouvir da sua boca aqui no Massa. face to face aqui. Massa. Mas eu ficava ali olhando, sabe? Aí eu te pergunto, né? Era uma vez ou outra que eu pegava um catálogo para olhar e pesquisar ali as empresas que tinha. Só que agora, né? Eu sou viciado, você também deve ser um pouquinho. Todo mundo é o dia inteiro com o telefone na mão. Muito. Então, a chance de uma pessoa ver um anúncio seu através do Face ou pesquisando no Google é muito maior, porque se a gente tem aí, né? Vamos colocar dentro de 24 horas, a gente fica 18 horas praticamente com o telefone na mão, né? Mais ou menos A isso. gente virou zumbi Acorda. mesmo. Aposto, todo mundo tá assistindo aí. Primeira coisa que faço, quando acorda, é olhar se tem carga no telefone, mensagens no direct e a caixa de e-mail. Na hora que vai dormir, é a mesma coisa, É isso. não é? Então, É. assim, então as pessoas que não dão importância pra isso, principalmente nos negócios, tá? Porque talvez tenha aquelas pessoas, eu quero fazer tráfego pago, para eu me tornar uma pessoa com melhor engajamento, para eu ser mais vista, mais lembrado. Mas eu não. Eu enxergo isso como forma de ganhar dinheiro, de monetizar. Eu acho entendeu? que pro nicho que vocês atuam e etc, o seu ele ainda é um pouco mais delicado porque ele é nicho de subnicho mesmo. Você é bem Isso, específico onde específico. você atua e etc. Mas eu acho que pra galera, com certeza outros advogados estão assistindo a gente, a forma de você até captar ali, de fazer prospecção de clientes e etc, através da internet, anúncios online, ela é uma forma muito plausível e muito barata de você fazer. E ó, pra você ver, você sabe que eu não sou puxa-saco? Hoje em dia é difícil de achar um profissional, um gestor de tráfego, por exemplo, para advocacia, sabe? Então muitas pessoas estão assistindo aí, às vezes não tá tendo oportunidade. Eu quase cheguei a comprar seu curso na promoção de Natal lá. Pira até me deu ideia, falou, Glauco, como que tá o preço? Tá bom. Para eu aprender mais sobre isso, só que eu, às vezes não tenho tempo. E eu vejo que falta no mercado gestores de tráfegos especializados não só na advocacia, em várias outras profissões, né? E vai fazendo um merchan aqui, e você tem um curso completão que ensina isso tudo, né? Então as pessoas, às vezes, elas falam assim, não tá aparecendo oportunidade para mim. Mas beleza. Mas o que você está correndo atrás para aprender e fazer isso aqui da melhor forma? As pessoas também, eu vejo hoje, Lucas, muita gente quer virar a chave, mas não quer aprender, não quer fazer o negócio certo, não quer dedicar e investir, talvez, numa profissão que para você ver, né? Uma profissão que fala assim, pô, velho, mas o Glauber tá ali conversando com um cara de boné ali, o cara é gestor de tráfego, e aí? Mas o cara é gestor de tráfego que simplesmente anda numa Ferrari de 2.500, que é um sonho de consumo do advogado, tá trabalhando 12 anos e não tem oportunidade de ter ainda. E o cara que é o maluco, que fala várias coisas que ninguém entende, tá fazendo, como que você fala, o caldo ficar grosso? Tá engrossando o caldo. Não é isso? Mas não é sim, pelo patrimônio de 2,5 milhões, e sim pela sua, né, trajetória e o que te fez chegar aqui hoje. Então conta pra gente como que iniciou isso aí na sua vida, como que foi? O que acontece, velho? Minha mãe separou do meu pai, Glauber, eu era muito, muito novo, sabe? E a gente morava num bairro em Contagem. Quem for de Belo Horizonte, eu acredito que vai conhecer. Chamava Parque Recreio, ficava próximo de uma periferiazinha que chama Laguna, sabe? Conheço. E etc. E dali eu estudava na escola que era o Júlia Paraíso e etc. Escola estadual, particular, Ela era municipal? estadual. Estadual, também sou escola. Municipal. O Júlia Paraíso era municipal, estadual já era o professor Moraes, que foi ensino Conheço médio. também. Porque eu fui do Júlia Paraíso, eu fui pro Marlene, depois eu fui pro professor Marlene era Moraes. Porta São José? É isso aí, Porta Né? da São José. Porta São José. E Na época eu- tinha São José ainda, né? Tinha e era diferente do que é hoje, porque hoje virou predinho, É. e etc, ficou legal. Antes era São José Antes mesmo era ali. pau quebrando. pau quebrando. E aí eu morava nesse bairro, então, minha mãe tinha que trabalhar, porra. Ela não. Nesse momento ela ainda não tinha conhecido meu padrasto. Que eu vou falar do meu padrasto aqui, pra mim ele é meu pai mesmo, é um anjo que surgiu mesmo na Isso é nossa muito bom. família, etc. Reconhecimento, né? Puta merda. E hoje, graças a Deus, eu consigo retribuir muito o que ele fez. Não vai chegar aos pés do que ele fez pela gente. Mas o que eu posso hoje, eu contribuo mesmo, assim. Então, e aí minha mãe trabalhava e etc.
vendendo remédio, tipo telemarketing mesmo. E eu, muito novinho, etc., eu tinha que pegar um ônibus que era o 1403, que era um ônibus que eu pegava na Princesa Isabel. E então, desde muito novo, eu meio que precisei fazer as coisas para alcançar as paradas que eu queria, no sentido de eu precisava estudar, eu ia estudar ali, entendeu? Não que eu gostasse também, mas precisava ser feito. E naquela idade, você já tinha um hobby? Tipo assim, eu gostava disso, eu gostava daquilo, tanto na Meu hobby esfera... era fazer arte pra rua mesmo. Arte na rua Carrinho de mesmo, né? rolimã, Irmã, eu chutar também, eu fui assim, bola, é. soltar papagaio, pipa, eu era Chegou assim. a pichar uns murinhos também? Eu Não, pichar cheguei. muro eu não cheguei Eu a pichar cheguei, muro, eu não. cheguei. Isso aí eu fiquei mais Eu tranquilo. cheguei, é. Mas assim, rua eu gostava demais porque a minha rua também tinha muita criança, e jogava bola, e descia a rua de carrinho de rolimã, Isso. e aí pegava, porra, bicicleta, saía andando aquele trem inteiro ali. Então eram coisas que crianças faziam. Então desde aquele tempo eu já era muito solto. Então eu meio que fiquei entendendo o que eu precisava fazer, eu ia fazer. Então eu ia pra escola desde muito novo, eu voltava da escola desde muito novo. Minha mãe o dia inteiro trabalhando, eu tinha que fazer meu rango ali, entendeu? Pra Já eu curtiu o futebol, já, joguinho do pô, já Cruzeiro, gostava de ver o joguinho, mas isso era molequinho novo molecão. mesmo, tipo, 10 Você anos. fazia aquelas coisas assim, Lucas, sem maldade. Não era? Aquelas coisas que tinha pra É, fazer, pra eu passar tinha o que seu fazer tempo. isso e etc. E aí, passou alguns anos, minha mãe conheceu o meu padrasto. O meu padrasto, ele é servidor público porra, a gente vivia com uma renda muito baixa. Depois que meu padrasto, porra, veio pra gente aqui e tal, ele somou de uma forma que é absurda. Eu falo que foi Deus mesmo que colocou até mesmo no sentido de criação, Bom, entendeu? isso é legal. Ele somou financeiramente também de forma absurda, assim, mas ele somou muito em criação. Então, aí ali eu já tinha uma imagem de pai, de homem mesmo, assim, porra, isso aqui é da hora, isso Uma aqui é legal. referência também, né? Uma referência. Aí eu comecei a entender isso, mas a vida inteira muito solto também. Então passou 12, 13 anos, eu fui por Marlene, etc. Fui pro Professor Moraes, e no Professor Moraes, no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a dar muito rolê, sair, etc. E aí minha mãe falou assim, Lucas, da forma que você tá legal não. Você tá tudo errado, hein? Você sai sexta, você sai sábado, você sai domingo, mata a aula, coisa que moleque faz E essa mesmo. preocupação da sua mãe, que é a minha até hoje, é a minha preocupação comigo, era mais sobre você estar gastando, ou a questão financeira, ou era mais sobre os riscos do Não, rolê? era mais sobre o que eu seria como homem. Entendi. Tipo, Aquilo ali que você tava fazendo não ia te dar o que futuro. eu seria como homem. Ô, Lucas, você só quer ficar em rua, você só quer ficar fazendo isso. E no meu ponto de vista, isso não é legal. Isso eu tinha por volta de 16 anos. Ela falou assim: eu vou tomar uma atitude com você que vai ser uma atitude drástica, vai dar uma mudança absurda na sua vida, mas que é necessário. Eu de menor, eu falei: o que você vai fazer? Ela: eu vou te mandar pra Manaus. Por quê? Quando meu pai separou da minha mãe, meu pai ele foi morar em Manaus porque meu pai ele trabalhava fazendo instalação de antenas que são as radiobases, essas antenas grandonas assim. Certo. E aí eu falei, não vou, meus amigos tá tudo aqui, não vou, meus amigos tá tudo Só uma aqui. dúvida. Então você sabe o que é herb. Uma herbezinha, uma estação de radiobase. Isso é utilizado muito hoje em dia na advocacia criminal. Até hoje em dia é utilizado? Muito, muito. Inclusive, eu uso isso aí pra defender meus clientes quando é acusado por homicídio, por exemplo. É Eu mesmo? vou logo na herb pra saber se ele tava naquela região lá. Que Então, se a isso? polícia não juntou a herb do telefone dele, é uma investigação mal feita. E dependendo, eu absolvo meu cliente com base na herb, estação rádio base. Estação de radiobase. É, E isso aí aí. meu pai fazia essa instalação dessas torres. Pra quem não sabe o que é a herbe, é aquelas torres de 50, 60, 100 metros de altura aí. E eu falei, não vou, não quero ir. Minha mãe falou, vai. Vai porque a forma que você leva a vida, eu acredito que não tá de acordo com o que você precisa fazer. O que você tem que se transformar e honrar mesmo aí o que, porra, a criação que a gente te deu, a oportunidade que você teve. Ele me mandou pra Manaus. Cheguei em Manaus, meu pai morava num bairro lá, chamava Alvorada. Pesado. Aqui nós temos Jardim Alvorada, né? Rapaz, aquilo ali era esquisito, irmão. Acabou bem esquisito. Pra quem tá assistindo aí, vai no Google e joga aí Alvorada, irmão. Alvorada. Estranho. Aquela série que passou na televisão, Bandidos na TV, foi em Manaus? Você chegou a ver essa série? Não cheguei a ver, Tem não, uma série velho. assim que eu vi na Netflix que era bem pesadona. Mas vai lá, continua lá aí- no negócio da estação Rádio Base. lá das Não, mas antenas. Manaus é toda assim, meio. né? É porque Manaus, a divisão de renda, ela é muito. Em Belo Horizonte já é muito absurdo, mas lá ela é muito mais, assim. Então, Uhum. a maioria da cidade, infelizmente, é uma periferia e tem alguns condomínios de luxo dentro da periferia, assim. Tipo, fecha no muro, é isso aqui. Entendi. Entendeu? Então, o Alvorada era um lugar bem cabuloso, assim. Eu cheguei lá, falei, beleza, pai? Beleza.
Aí, nessa época ainda, meu pai, com a esposa dele, que é a Gilmara, morava nas casas do pai de Gilmara. E aí tinha a mãe de Gilmara, uma filha lá de Gilmara, 3 crianças pequenas, e basicamente eu morava num quarto ali com meu pai e minha Isoladão. madrasta. Nossa. Baques não, eu falei, É. beleza, Pelau, como é que funciona aqui? Ele falou, funciona o seguinte, 7 horas da manhã eu vou te bater nessa porta aí, você bota uma bota, uma calça jeans, uma camisa aí, e a gente vai pra rua que você vai trabalhar. E isso com 16 para 17 anos. Já foi porque aqui em Belo Horizonte eu só estudava, às vezes tinha uma ação da Soul BH de colar adesivo em carro, eu ia, tipo, beleza. Lá não, lá meu pai falou, você vai, porque se você não for nem grana de busão, você vai ter, irmão. Falei, beleza, tá combinado. Aí deu 7 horas da manhã, ele, pau. Bom dia, vamos embora, entra aí. Meu pai tinha um Fit Uno, né, Uninho. um Uninho vermelho aí. E aí eu entrava no Uninho vermelho e o trabalho do meu pai era buscar terreno para instalação de antena. As operadoras mandavam para ele coordenadas, através dessas coordenadas ele botava num GPS que na época era o Etrex, Uhum. e naquela região ali, num raio de 400 metros, tinha que bater na porta de todo mundo, procurar saber de quem é o terreno, para poder fazer uma oferta da operadora para alugar o terreno e subir a torre. Entendi. Entendeu? Eu moro de frente com a antena ali na rua Castigliana, ali no Caiçara. Isso é. E aí entra algumas paradas nisso, porque isso me desenvolveu muito em comunicação. Desembolado. Eu já era enxergar. comunicativo, Entendi. assim, que é uma parada que é minha. É. Agora, quando eu comecei a campo com meu pai, eu comecei a. Simplesmente você bate na porta de uma pessoa e fala: tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Lucas, eu trabalho no operador de telefonia tal, e a gente está precisando fazer a instalação de uma antena aqui. Eu queria saber de quem é esse imóvel. Você consegue vir me orientando? Ou seja, você começa a ter uma conversa com uma pessoa que você nunca viu na vida. E para muita gente isso é muito difícil. Muito Até difícil. hoje. Até hoje. Para muita gente isso é muito difícil. E aí eu fui me desenvolvendo muito, fui trocando muita ideia e etc. No final de quando eu tava fazendo 17 anos para 18, meu pai falou: beleza, agora você não tem que trabalhar comigo mais não. E uma dúvida, nessa época você continuou estudando, você falou que você estava no Aí Marlene no primeiro ano. eu tinha tomado 2 bombas no professor Moraes no primeiro ano de Primeiro ensino ano. médio. Aí quando eu cheguei lá, eu entrei num supletivo. Que era para Concluiu? eu tirar meu terceiro ano. Concluí, Concluiu, padrãozinho. Depois eu até cheguei a fazer curso técnico, a gente vai chegar lá. Aham. Porque quando eu finalizei meu supletivo, e aí entra uma parada que é dedicação. Eu não gostava de jeito nenhum de estudar. Aí quando eu fui fazer, tinha 17 anos, etc, para 18, meu pai falou assim, ó, você passar no supletivo, eu tava trabalhando com ele me pagava ali uma mixariazinha por mês, ele falou assim, você formar nesse supletivo aí, irmão, eu vou metade da sua carteira, eu vou te ajudar você. Menino novo, Habilitação, né? Pra tirar CNH de eu carro. falei, opa, irmão, Sou doido pra ter uma eu habilitação, falei, né? opa, irmão. Pra andar no ninho? Como é que é? Pra andar num Pra andar ninho. no ninho, Eu falei, é. ô pai, mas é firme, é certo? Ele, você é doido, rapaz. Conversa de homem não tem da curva, filho do bigode. Meu pai é de jeito. Aí eu falei, beleza, tá tranquilo. Aí comecei a estudar os supletivo, teve uma prova lá, que era tipo uma prova do governo que ele fazia. Eu, fiz a prova, formei. Aí, Pegou o diploma, fez seu pai feliz, como meu se pai diz, ficou feliz, ele me ajudou na minha carteira. Isso ainda era, afinal, eu tinha 17 anos e etc. Aí quando eu tava para 17 anos para 18, ele conhecia um menino em Manaus que era o Alan. Eu tenho uma gratidão imensa pelo Alan mesmo, assim, porque a galera hoje, eles não entendem muito o que é mentor mesmo, sabe? E o Alan não foi um mentor financeiro, nada disso. Ele foi um mentor no sentido de... Era a primeira pessoa que tinha uma vida que, porra, naquela época eu queria ter, e era um cara muito humilde, compartilhava comigo como chegar, como fazer e etc. Foi uma pessoa importante na minha trajetória também. 17 anos meu pai ligou pra esse Alan, que era um cara que às vezes passava um serviço pra ele, e etc. Falou, Alan, meu menino tá fazendo 18 anos aí, contrata ele na formato de engenharia. O Alan falou, manda seu menino vir pra cá, o que seu menino sabe fazer? Nada. Não. Meu menino não sabe fazer nada. Meu menino fez uns cursinhos de AutoCAD, uns trem aí, mas vamos ver se ele consegue fazer aí. É foda, velho, o cara sem instrução, velho. O cara que, tipo assim, eu poderia ter tido acesso, eu não tenho por que falar que eu vim de uma família quebrada, depois que meu pai chegou, realmente melhorou demais a nossa vida, mas eu também vim de uma família que não teve acesso a muita coisa não, velho. Entendi. Não teve essa acesso... questão de formação acadêmica, Nada, de ter um não teve negócio acesso a muita próprio, coisa nada não. disso, né? Negativo. Então, quando eu cheguei pra conversar com ela, ele, o que você fez? Eu falei, eu fiz um curso profissionalizante, que ele simplesmente me ensinou a mexer no AutoCAD, algumas coisas e etc. O Alan falou assim,
ótimo. Então, a gente tem um projeto aqui, que é um projeto 2D desenho nesse AutoCAD aí. Se você conseguir fazer esse projeto, a gente vai te inserindo e atribuindo outras funções para você, é o que a gente está precisando aqui no momento. E eu falando com ele, beleza, pode deixar aí que eu sei fazer, ui. Ele tá, eu vou visitar uma obra quando eu voltar, o projeto vai estar pronto? Falei, tá, Alan. Olhando no olho dele, tá, Coisa de Alan. homem, igual seu pai O ensinou, projeto né? vai estar pronto. Eu não sabia fazer nada não, como é que eu ia fazer projeto, irmão? Já errei ali. Aham. Só que ó que louco. Aí, eu fiz uma parada que era... Ele me deixou trabalhando no computador de Eduardo. E aí a gente sempre acha que a gente é esperto. A gente menospreza as pessoas. Justamente. A gente acha que a gente é esperto. Pensa que só a nossa mãe que faz filho esperto. A gente Esquece que acha do que outro só também não nossa faz, não. mãe faz filho É esperto. isso mesmo. Aí ele falou, desenha esse projeto aí, os desenhos de herbes, de estação de radiobase, elas tinham siglas, tipo XLB 1220. Aí ele me deu um projeto impresso, falou, desenha no AutoCAD esse projeto impresso, na mesa do Eduardo, que era o arquiteto. E aí eu fui lá no computador de Eduardo e pesquisei. XLB 1224, apareceu o projeto pronto. Eu falei, tá aqui o projeto que eu precisava desenhar, uai. Vou precisar Entendi. desenhar mais nada, É. não. Aí eu fui, apaguei algumas linhas e beleza. Aí meti a perna pra cima lá, menino novo, besta, meti a perna pra cima e falei, vou deixar chegar que eu vou estar grandão. Vai estar concluído esse projeto aqui. Aí ele chegou e falou, Lucas, concluiu? Falei, Alan, consegui concluir sim, etc. Tá aqui. Só que esses projetos, eles são igual planilhas. Tem a planilha 1, planilha 2, planilha 3. Aí o Alan olhou na minha cara, assim, com uma cara bem debochada, falou, você é tão bom que você desenhou a planilha 2, a planilha 3, a planilha 4, Grande espertão, e a né? 2, a 3 e a 4 tá assinada pelo Eduardo, bicho. Como é que você fez? Você é bom mesmo. É. Aí caiu a cara do homem, eu falei com ele, Alan, vou ser sincero com você. Eu fiz o curso, eu não lembro como faz, mas eu já errei com você aqui, mas me dá a oportunidade de aprender a desenhar isso aqui em 2 dias. Se eu te entregar, a gente volta a conversar? Eu falei, você tem máquina? Eu falei, eu tenho máquina. Ele, então leva esse papel pra casa aí, estuda isso lá. Por algum motivo o cara simpatizou comigo, velho. E aí eu... Que máquina que você fala é o PC. Máquina era o O computador. computador. E aí eu levei pra casa, estudei muito de forma gratuita dentro do YouTube, muito mesmo, assim, comi computador de um jeito absurdo, assim. Dava 10 horas da noite, eu tava executando e fazendo. E aí, 2 dias depois, eu voltei na Formato, troquei uma ideia com o Alan, mostrei como fazia, os macros e etc. E ele falou, cara, agora você atende a gente. A gente vai te pôr aqui como assistente de engenharia, à medida que você for desenvolvendo, a gente vai conversando. E isso aí me despertou algumas curiosidades, porque como eu te falei, o Alan, ele para mim foi um mentor no sentido que ele já tinha uma vida muito boa comparado à vida que eu tinha. Então eu falei, esse cara é legal pra mim. Começando do zero, ele E eu- viu que você errou e mesmo assim te deu uma oportunidade, né? Essa E que é a aí diferença, eu né? comecei a querer me espelhar no que ele executava, como ele agia, a forma que ele liderava o time dele, que a Formata era uma empresa grande, a forma que ele liderava quando ele ia a campo, como ele conversava, como ele lidava com pessoas de obra ou como ele lidava com engenheiros de outras E companhias. naquele momento ali, Lucas, a sua ficha caiu de pensar assim, pô, hoje eu tenho uma profissão, eu sou um profissional e eu quero isso pro meu futuro. Você chegou a pensar em alguma Então, coisa assim? aí, quando eu falei que ele se tornou um mentor pra mim, na minha cabeça eu iria ser engenheiro e ia trabalhar com telecomunicação o resto da vida. Entendi. O seu Entende? sonho era esse, Tipo, né? era isso. Tanto que depois a gente vai chegar lá, eu vinha estudar pra poder me formar nisso e trabalhar com isso o resto da vida e etc. Só que lá na frente surgiu o empreendedorismo, de uma forma muito curiosa que a Uhum. turma aí vai entender. E aí eu comecei com muita curiosidade, Glauber, e às vezes eu precisava fazer só projeto no CAD, mas o dia tinha lá, eu ficava dentro da formato 8, 9 horas, eu gastava 4 horas por dia fazendo o que precisava fazer lá dos projetinhos, que era muito simples na época. As outras 4 horas eu ia em outros setores de engenharia, pegava relatório fotográfico para ver como é que os caras colocavam as fotos, o que que um engenheiro fazia quando ele ia em obra, fotos que ele tirava, o que que ele precisava tirar. Comecei a entender o que que era utilizado nas obras, comecei a entender de cabo de aterramento, haste de aterramento, o quadro de energia, porque eu fiquei muito curioso com tudo aquilo ali. E aquilo Muito você foi fazendo tipo, meio de forma automática, né? Tipo assim, por minha amor força mesmo. de vontade, tipo assim, Dedicação. eu quero aprender isso Uhum. tudo aqui. Eu quero Independente do retorno que eu vou ter, principalmente Não, financeiro. eu ganhava, era tipo, na época, 970, eu acho que era um Uhum. salário mínimo, uns 200 conto de transporte, uma alimentação. Só que eu tinha E curiosidade aprender mesmo. por amor, por Muito prazer. novo também, 18 anos, eu queria entender como que funcionava tudo aquilo ali, sabe? Certo. Então, às vezes, Eduardo ia a campo assim, ele falava assim, ô Lucas, tô indo a campo, você tá agarrado aí? Eu falo, não. Ele, você quer ir? Não era minha função nenhuma, não. Só que eu falava, ô Eduardo, eu quero ir. Aí ele fazia as fotos dele que ele precisava fazer e etc.
Eu chamava ele de Edu, ele era um gordinho engraçadinho pra caramba, a gente fez uma amizade muito boa também. Eu falava, Eduardo, agora que você já fez suas fotos, você deixa eu fazer só pra eu entender se eu sei, se eu consigo executar? E aí eu comecei a fazer as fotos. Não deu um mês, o Alan me chamou e falou, velho, legal o que você tá fazendo, a gente vai... Você já tem habilitação? Nessa época eu já tinha tirado a Tirou rapidinho, habilitação. né? Ele, a forma de engenharia, vai alugar um carro pra você e etc. A gente vai deixar um carro com você aí. Quando a gente precisar de visita em obra, você começa a fazer também. Força de vontade, eu andava a pé, a empresa já tinha colocado um carro comigo 24 horas, fruto do que eu estava desenvolvendo. E hoje isso fica muito claro para mim, porque hoje que eu tenho empresa, tem lá 30 e tantas pessoas que, porra, depende da minha visão, do que eu faço e etc. Eu vejo que a gente, dono de empresa, a gente acredita, as pessoas que trabalham numa empresa acham que o dono não valoriza se ele fizer a mais e etc. É claro que existe casos e casos, Uhum. mas sempre que você der o seu melhor, vai ter alguém te olhando, velho. É oportunidade, é a vitrine, né? Sempre que você der o seu melhor, vai ter alguém te olhando. Sempre. Porque às vezes eu vejo, né? Até a Camila Simeone teve aqui, eu perguntei pra ela qual que era a dificuldade que ela encontrava hoje em dia. Ela falou, Glauber, a minha dificuldade, Pessoas. pessoas. Ela falou, deixa ele, é pessoas, é ter pessoas que estão dispostas a trabalhar, porque tem muita gente, tá? Que pensa assim, ah, mas eu fazendo, eu vou enriquecer ele, e eu não tô ganhando. Mas só que a pessoa não sabe que lá na frente, quando aquela dedicação dela, pode vir a ter a Retribui. oportunidade. É igual no seu caso, se você, né, com o Eduardo lá, se você não tivesse aproveitado aquela oportunidade ali sem pensar no futuro, com certeza hoje você não estaria no lugar que você está, Não né? estaria. Então, ali eu já comecei a dar o meu melhor. E quando eles fizeram isso, o Eduardo era o arquiteto, o Alan era o engenheiro. Eles falaram, Lucas, agora a gente vai pôr um carro pra você. Às vezes a gente vai estar ocupado fechando o contrato, etc. A gente vai precisar que visite obra. Você visita? Eu falei, Alan, com o maior prazer. Ele, ótimo. Então a gente vai alugar um carro da Formato e tal, vai pôr pra você, vai ficar com você 24 horas e etc. Isso já me virou uma chave, sabe? Porque isso não demorou muito tempo. Foi tipo 4 meses, né, de empresa assim, isso me virou uma chave. Se eu entregar o meu melhor, eles vão visualizar, eles vão entender que eu tô querendo crescer aqui dentro. Então eu vou entregar sempre a mais, eu vou fazer sempre a mais. Em pouco tempo assim, um ano e meio de empresa, o setor de engenharia, assim, que ficava basicamente o Eduardo, o Alan e alguns assistentes, todos os outros assistentes eu já estava cuidando. Uma Relatório dúvida. fotográfico, visita de obra, Você tem muito carinho pela sua mãe, que eu percebi. Eu tenho com a minha muito. também, a minha é a dona Cidinha. Muitas coisas que eu faço hoje em dia, né? Mesmo aí com 12 anos já atuando na advocacia criminal, né? Com as coisas que eu venho conquistando, eu penso assim, eu vou fazer isso aqui porque eu sei que minha mãe vai gostar. E nesse momento em que você começou a virar a sua primeira chave, sua mãe ficou feliz com isso, você tendo um emprego ali, Muito, dedicando, né? Então, muito. isso também pesou muito pra você pensar Pesa assim, pô, muito. eu tô fazendo isso aqui porque eu vou ter uma oportunidade nessa empresa, eu não vou fazer minha coroa feliz, né? Pesava Tipo isso. muito, assim, no Então, isso é sentido muito bom também, de, né? porra, agora eu tô encaminhando, eu tô Encaminhando. fazendo o que precisa fazer e etc. E aí, um ano e pouco depois, assim, dentro da Formato, o Alan chegou em mim e falou assim, "Ô, Lucas, a gente vai pagar o curso técnico pra você aí de eletrotécnica, que ele precisava de pessoas pra estar assinando projeto e etc. O Alan assinava, mas tinha alguns específicos e etc. Ele falou, a gente vai pagar, você quer fazer? Eu, opa, quero. E aí isso durou mais um ano e meio. Então eu fiquei nessa empresa 3 anos. Depois que eu fiquei nessa empresa, eu entrei numa área de solução, ainda dentro da telecomunicação. Eu entrei numa área de solução da Nokia, que já era fazer manutenção em placa, que era tipo umas placas de, tipo software mesmo, que era um setor bem mais maneiro e etc. Eu agradeci o Alan, ele falou, velho, está correto, sua melhoria, é isso mesmo e tal. E a Nokia trabalhava em conjunto com a Formato. Então, tipo assim, eu já encontrava o Alan para ter reunião de implementações que ia ser feito, já era do caramba, E você já era sabe? um expert naquilo ali. Eu já A entendia sua daquilo. experiência que você teve lá, você Foi levou pra outra, pra acumulando e base, etc. né? E aí isso aí eu devia ter uns 20 e poucos anos e etc. 21 no máximo, assim. 20, 21. E aí eu fiquei na Nokia um ano e meio. E aí eu virei a chave de voltar para Belo Horizonte. Por quê? Lá em Manaus teve uma febre gigante, assim, gigante de empreender através de empresas de venda direta, sabe? Que era basicamente você vender produtos, cadastrar pessoas e etc. E aí eu comecei a me inserir em meios de pessoas que empreendiam. E eu não queria empreender de venda direta, mas ali dentro tinha pessoas que tinham outras coisas, outras empresas e estavam ali também. E eu me inseri para ter acesso com aquela galera ali mesmo. Porra, o que que esses caras... Eu vinha uma molecada muito nova fazendo dinheiro e etc. Eu falava, o que que esses caras faziam? Tinha cara que era dono de autoescola, tinha cara que só trabalhava venda direta, tinha cara que tinha espetinho e etc. É E aquela aí, questão do autônomo.
Exato, a tendo uma maioria. visão pensando assim, pô, eu posso me tornar um profissional capacitado de forma autônoma, eu quero fazer o meu corre. É Isso, a isso? maioria trabalha de forma autônoma. E aquilo foi me dando coragem, sabe? Tipo assim, eu falei, velho, a molecada tá toda fazendo. Eu tô inserido nesse meio, tô vendo que aqui não tem ninguém especial, porque a gente vê pessoas de resultado, a gente acha que é especial, né? Nossa, esse cara é muito especial, o que que esse cara faz? E etc. Eu comecei a entender que a maioria daquela galera tinha muita constância no que fazia, executava muito, tinha tesão em fazer um negócio mesmo, acontecia, etc. Eu cheguei na Nokia e falei, eu quero ir embora pra Belo Horizonte. Isso lá em Manaus. Quero ir embora pra Belo Horizonte. Cara, você é doido, meu filho. Menino novo desse, carro, máquina da empresa, ganha bem, fica quieto aí. Eu falei, não, quero ir embora. Na minha cabeça eu já ia abrir um negócio aqui, velho. Aqui em BH, né? Você Tava, queria abrir aqui. Tava corajoso. Por que que eu queria abrir aqui? Porque aqui tá minha família inteira. Lá só tem o meu pai em Manaus e etc. Aqui tá minha família inteira. Só tem o meu pai no sentido de. Meu pai é casado lá, ele tem a família dele lá já, entendeu? Ele tá lá tem 20 anos já. Então lá Virou um habitat natural dele. lá é a família dele, etc. E aqui tava minha família inteira, minhas tias, minhas mães, minhas avós, meus amigos, todo mundo e etc. E aí eu falei, eu quero ir embora, quero ir embora. Não, então beleza, então nós vamos mandar você embora. Aí beleza. Mandou eu embora. Eu fiz um trabalho tão bom, eu executava tanto que precisava fazer plantões e etc, quando precisava fazer para fazer manutenção, que aí o dono da empresa falou, irmão, você vai embora, a gente vai te mandar embora com todos os seus direitos, e se você quiser trabalhar na área, tá aqui a carta de recomendação para a empresa que chama FEC Telecom, você pode bater lá na porta lá que o dono já tá ciente de que você faz o que precisa fazer. Mais uma vez, fazendo a mais reconhecido. Isso. Aí me mandaram embora, eu vim para Belo Horizonte. Cheguei em Belo Horizonte com a cabeça de querer abrir um negócio e etc. Mas com medo, voltei pro setor de telecomunicação. Eu tava com a carta de recomendação na mão, velho. A Porta carta, aberta, né? a carta me sabotou, sabe? Aham. Eu queria fazer, mas eu falei, a Tô segurança com a aqui. faca e queijo na mão aqui, A né? carta me sabotou, velho, sabe? Entendi. E isso é louco, velho, porque eu tinha pegado minha rescisãozinha, era tipo uns 14, 15 contas assim. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro, velho. Falei, irmão, tô estourado. Eu vou chegar lá, eu vou morar em bar de gente rica, eu vou comprar carrão. Achei que eu tava rico. Rico. Nunca tinha visto tanto dinheiro. Aí cheguei, bati na porta da empresa e etc. Conversei. Os caras me contrataram e meus 15 mil, eu comprei um carrinho e aluguei pra um camarada rodar no Uber. Foi o Celtinha? Não, esse aí foi um Focuzinho, um Focus Focus. antigo assim. Aham. Acho que era um Focus 2009. Era o ano que usava pra entrar na Uber assim. E aí esse Focus eu já alugava ele a 1.900, um dinheirinho assim. E eu ganhava mais uns 2.500 na FEC, mais 1.000 de locação de veículo e etc, essas paradas. Aí eu rodava com o meu carro durante o dia, à noite eu alugava pra um menino que chamava Thiago rodar à noite de Uber. E aí eu comecei a ver um dinheirinho e etc. E aí aqui em Belo Horizonte, buscando formas de empreender, eu comecei a pesquisar na internet. Marketing digital, ganhar dinheiro online, etc. E apareceu o Muitos marketing fazem isso, digital. né? Muitos. Como ganhar A dinheiro maioria online, etc. dos... Por isso que eu falo que eu comecei a empreender de uma forma muito doida. Eu tive acesso às vendas diretas e etc. Só que eu fui começar a querer empreender, fiz venda direta, trabalhei pra caramba, tive acesso a muitas informações, fui em muito palestra e etc. Mas para eu começar a empreender, eu simplesmente como fazer dinheiro online. Apareceu formas de fazer dinheiro online que poderia vender, como vender e apareceu o tráfego pago. Entendi. E apareceu o tráfego pago. Isso lá em 2019, Isso 2020? isso meados de 2016. 16. Meados de 2016 apareceu o tráfego pago, eu comecei a estudar, fiquei vendo aquilo 90 dias, falei, eu não vou mexer com esse trem não, filho. Pra quê? Tô tranquilo aqui. E convivendo com a galera do multinível e etc. Porque lá de Manaus já tinha multinível aqui E também. nessa época aí, você já tinha apelido de paizão? Tinha nada, velho. O pai, então, foi pra falar que você realmente era um expert O no paizão tráfego. surgiu quando eu comecei a fazer tráfego O meu também pago, é velho. pai, só que o meu é pai love. Para, para, Pai pô. love, muita gente me chamava de pai love, não sei qual que é o motivo não, mas durante um tempão, era o pai também, o paizão. Tem que investigar Tem isso que aí. investigar, apurar, pai love. E aí, porra, trampando lá e etc, eu peguei, comecei a empreender em paralelo na internet, deixei de lado 90 dias, só estudando, depois eu, porra, falei, velho, porque como eu trabalhava, nessa época eu trabalhava com telecomunicação, mas eu já trabalhava fazendo o que meu pai fazia, que era subir morro. Toda vez que eu subia morro pra buscar locais pra pôr antena, que essas porra só botam em lugar alto, eu falava, velho, eu não quero isso pra minha vida não, irmão. Eu tô andando aqui, eu tô morto.
E aí um dia eu voltei meio assim e falei, deixa eu entender realmente a fundo o que que é isso. E aí que começou o digital na minha vida, o tráfego Começou a pago. segunda virada de chave. No início de 2017. 17. No inicinho de 2017. E aí eu trabalhando em paralelo, paralelo, paralelo. Aí quando, né, a oportunidade que você viu no negócio seu lá, do gestão de tráfego, foi realmente como gestor de negócio local? Ou você já pensou logo em questão de lançamentos, de Não, aí o como que que foi? acontece? Aí eu tive Infoprodutos? decisões difíceis nessa parte. Porque eu falei assim, eu vou trabalhar com esse trem aqui e em paralelo eu vou continuar na FERC, porque o dinheiro que eu ganho na FERC vai movimentar o que eu vou fazer dentro do digital. E nessa época eu já não morava com a minha mãe mais, eu dividia apartamento com meu irmão e etc. Porque meu relacionamento com a minha mãe, ele era delicado mesmo assim, porque eu tava com a minha cabeça formada que eu precisava empreender e minha mãe queria que eu concursasse, que eu fizesse uma parada assim. Só Algo de que estabilidade pra sua vida, como se diz, você vai ganhar X segurança por mês total. pelo resto da vida, né? Segurança Aham. total, que é o que funciona e é o que deu certo quando, porra, ela era jovem, é o que ela sonhava pra ela, funciona até hoje, só que pra mim não ia funcionar, porque eu não vou aguentar ficar minha vida inteira fazendo aquilo ali, etc. Eu preciso de movimento, de agito. Uhum. E aí eu falava isso com ela, você tá ficando louco, você tá aí com 20 e tantos anos, você não arruma nada ainda. Aí essas coisas, porra, me chateavam, eu peguei meu irmão, o Guilherme, a gente alugou um apartamento, dividiu um apartamentinho de 2 quartos. Pra você ter suas ideias sem Ou interferência, seja, né? eu tinha os custos dos apartamentos, etc. Fazia o dinheirinho na FERC, o que sobrava, em paralelo, eu aprendi a fazer anúncio online. Eu ia jogando dentro das ferramentas, isso em 2017. Jogando dentro das ferramentas e só tomando prejuízo, irmão. Não vendia nada. Nada. Eu peguei um infoproduto, que era um produto de meditação. Eu falei, eu vou vender esse produto de meditação aqui, porque mulher gosta de gastar o dinheirinho, mulher gosta de meditar, né? Na minha cabeça. Mulher gosta de meditar, que elas querem ficar calmas e etc. Eu E vou... esse produto era o quê? Era um Chamava... e-book ou Não, esse produto era videoaulas de videoaulas? meditação. Aham. Aí eu falei, esse produto vai vender demais. Pum, soltei o produto não vendia nada. Aí eu botava ali 15 conto por dia, 10 conto por dia, Mudava a copy. mexia na copy, trocava vídeo, fazia um Nada. movimento, nada. Eu falei, meu Deus do céu, esse trem é difícil demais. Eu vou desistir desse trem. Aí eu falei, desisti, beleza, vou parar com isso, vou subir a morro. Eu falava, não quero isso pra minha vida, não. Ficar subindo montanha pra instalar antena e torre. Aí voltava, apanhava de novo do trem. E aí eu busquei informação e conhecimento que naquela época era muito difícil dentro do digital, velho. Isso, Porque não tinha não ninguém não falando tinha ninguém. disso. É. Tinha ninguém. Aí eu comecei a ver blogs e etc. E a maioria da galera que ensinava fazendo os blogs e tudo, fazia da forma que eu tava fazendo. Só que aí os caras, eles utilizavam alguns testes, algumas ferramentas, algumas coisas que eu não utilizava. E aí um pouquinho mais de conhecimento que eu absorvi ali, o produto começou a sair uma vendinha, 2 vendinhas. Aí o meu aprendizado já se pagava. Entendi. E aí quando saiu a primeira venda, assim, porra, eu consegui sacar o dinheiro, eu falei, irmão, olha que louco. E na verdade era um afiliado de algum produto? Era afiliado. O produto né? chamava Medite-se. Entendi. E aí saiu essa primeira venda e eu acreditava que aquilo poderia virar, mas quando saiu a primeira venda eu fui sacar o dinheiro, eu falei, eu nunca vou ver esse dinheiro aí. Esse dinheiro caiu numa plataforma ali É. e agora vai vir pra minha conta? Nunca vou ver Né, isso. você- Aí saquei. Aí deu 12, 24, 36. Não caiu o dinheiro. 3 dias depois caiu o dinheiro. Eu falei, véi, isso é dinheiro de verdade, irmão. Se eu me dedicar, do mesmo jeito que eu fiz uma venda, se eu me dedicar a aprender e aprofundar e especializar, eu vou ficar muito bom nisso. E aí eu trabalhava na FEC, chegava em casa 18 horas, ficava até 1, 2 da manhã, Alucinado, querendo. comendo tela assim, louco assim Você com o sabe que lá negócio, no velho. fundo, lá no fundo, tinha uma luz. Aquilo ali ia virar minha Tava no chave. túnel, Tipo assim, mas eu eu vou entendi correr. que se eu vendia através da internet um produto, a minha vitrine, ela é global, ela funciona 24 horas por dia e ela não tem lotação máxima. Se eu conseguisse enfiar muita gente dentro do produto certo, com a oferta certa, eu ia vender muito. Não tem lotação no meu estabelecimento, não. Se tiver 100 mil pessoas vendo meu E produto, sem meter ótimo. sua cara, né? Nessa Até época eu nem nem meti a cara. Eu fui meter Aham. a cara lá pra final de 2018. Certo. E aí eu comecei a entender isso, estudar muito, profissionalizar muito e etc. E aí o negócio começou a girar mais forte, velho. Já fazia ali R$ 90 de vendas dia, R$ 80 gastando 30, 40. E cada vez mais buscando conhecimento, informação. Todo o dinheirinho que eu ganhava ali, eu botava tudo de volta dentro das plataformas de anúncio. Que eu tenho uma frase que eu falo pra todo mundo assim, na prática a teoria é outra. Você pode estudar o que for, irmão. Quando você for pro campo de batalha, você vai tomar uma porrada.
Só uma dúvida que eu tenho, né? Então você começou como afiliado. Afiliado. Hoje em dia você é infoprodutor e várias outras Infoprodutor, coisas. E gestor de tráfego também. sim, Tá. Mas você chegou a ser coprodutor de lançamento? muito. Hoje dentro da minha empresa tem uma parte da empresa que eu chamo ela de um squad de prestação de serviço. É Entendi. uma Então célula faz que o presta lançamento serviço. também Então a de gente faz muita expert, coprodução de outras coprodução, pessoas. né? PLR, chegou a mexer? Já vendemos também. Também, né? Dropship, No início eu vendia como no modelo de drop, de depois eu drop. parei, velho. É mesmo? Por Porque quê? as pessoas veem o seu sucesso, eu principalmente, e é uma dúvida que eu tinha, sabe? Tá, mas como que ele começou e o que que é a principal função dele hoje em dia, entendeu? Então, assim, acho que muitas pessoas fica curioso em saber o seu sucesso, mas não sabe todo o caminho que você teve que trilhar para chegar onde você tá aqui hoje, né? Mas Então, eu, explica pra gente um pouquinho dessa diferenciação aí de cada produto digital que existe, qual que você trilhou, o que que você teve mais dificuldade, o que que fez realmente sua chave virar. top. Quando eu comecei a vender de uma forma mais agressiva esse produto como afiliado, eu comecei a comentar esse tráfego pago com todo mundo, né? Porque você emociona, velho. Você fala, velho, existe uma outra forma de ganhar dinheiro e tal. E dentro dessa empresa que eu trabalhava, tinha o Hugo, que era um engenheiro, e eu comentei com ele, ele falou, velho, eu tô vendendo um produto na internet, no modelo de drop, que eram uns reloginhos fake, etc. E eu não consigo acertar a mão. Você quer pegar pra fazer o tráfego do meu reloginho? Eu falei, ô, você tá doido? Não tem dinheiro não, irmão. Como é que eu vou fazer tráfego? Você falou, não, minha conta tá com meu cartão lá dentro, e etc. Você é um Já cara tá que trabalha aqui, cartão cadastrado, eu já tá aquela conheço, eu clareada, né? conheço você aí, usa, entra lá e faz. E aí, velho, desde aquela época eu já era faminto mesmo, assim, com a parada de fazer bem feito. Eu peguei, criei um monte de conjunto, gerei um monte de anúncios, assim, fui no Canva, gerei imagem, fui na biblioteca de anúncios, peguei outros vídeos de reloginho, editei, botei tudo sozinho. Os reloginhos de Hugo começou a vender pra E até hoje dá caramba, certo esse trem do reloginho, né? pra Tá. caramba, assim. E foi aí que surgiu o pai do tráfego. Um dia na casa dele, assim, tomando cerveja com ele, etc. Ele, velho, como que você consegue acertar isso? Você é muito bom, você é o pai do tráfego. Eu já, você tá doido? Ele bota aí no seu Instagram, pai do tráfego, você é muito bom no que você faz. E aí eu fui tomando cerveja, eu alterei, eu tinha tipo 1.000 seguidores, mano. E virou a marca que E virou só dar um hoje. recado pessoal aqui, porque a nossa live no Instagram, tá ao vivo, ela só dura 1 hora. Já tem esse Top. papo aqui, já tem 1 horinha. Então, quem tiver no Instagram aí, corre lá pro YouTube, tá bom? Tem como você assistir lá também no YouTube, no Podpah, vai no YouTube, pra continuar aí com o paizão, E beleza? ainda nem chegou na parte boa, que foi quando Então eu vamos. virei a chave. Vamos falar aqui disso aqui. Aí eu lembro, tá? Você contando essa história aí, de uma zoeira sua. Você pegava uns filtros do Instagram e colocava, tipo assim, umas carinhas diferentes, aparecia aquilo ali, você zoando pra caralho. Naquela época já começou a chegar conteúdo seu pra mim. Hum, Foi mais ou menos em Sim, 2017, sim, 2018, 2019, entendeu? E sim, aquele não era utilizado na advocacia de forma alguma daquele jeito. E assim, mas eu gostava dos seus conteúdos, mesmo sabendo que eu não sabia que aquilo ali eu poderia usar no futuro. Mas eu já achava legal a forma que você sim. trazia essa informação e eu também tinha interesse em aprender, entendeu? Então isso foi Massa, legal massa. também. Porque o que que acontece? Depois que eu comecei a rodar, eu já tava vendendo como afiliado ali os produtinhos, depois que comecei a rodar o relógio de Hugo, eu falei, uai, essa habilidade, além de fazer eu vender produtos que eu posso afiliar, etc., eu posso prestar serviço pros outros também. Uhum. E aí eu comecei a monetizar de outras formas. Quando eu comecei a monetizar de outras formas, pô, comecei a fazer dinheiro, e isso em paralelo, ainda tava dentro da FERC. E, E e aí sem eu ter a empresa comecei. que você tem hoje em dia também. Era no seu Sempre, quarto ali, né? sempre, dentro de Dentro de casa, casa. depois das 18, Aham. muito, muito assim, acelerado mesmo em fazer a minha chave virar. Porque eu comecei a ver resultado 4 meses apanhando, apanhando. Quando eu comecei a ver resultado, eu falei, velho, plantei, agora eu vou colher aqui. Só que eu achei que eu ia colher pouco, irmão. E pouco pra mim tava bom. Eu queria fazer Uhum. dinheiro, era pra dar um rolê. Na época eu namorava por sair com a minha namorada, dar Jantarzinho, jantar. Eu rolé, queria né? dinheiro pra isso, porque o que eu ganhava eu já tava consumindo. Então eu não sabia que ia ficar tão grande. E aí eu comecei a prestar o serviço também, vender os produtos de afiliado, eu comecei a postar, velho. Olha aí, galera, o que que é o tráfego pago, como que E de funciona forma os de anúncios. zoeira, né? De De zoeira, eu não zoeira, eu lembro, queria eu nada com lembro. isso não, velho. Eu lembro. Eu queria só que as pessoas entendessem como que funcionam os alunos online, sabe? Tipo assim, entende isso aqui, olha como isso funciona e etc. E aí muita gente começou a mandar mensagem, nossa, paizão, muito legal o que você tá postando. Eu percebi que tinha mais pessoas dentro do mercado atuando e etc. Se você organizar esse conteúdo é tão bom e organizado que se você quiser me cobrar pra eu ver ele, eu pago. Aí eu, paga? Mas como assim paga porque eu tô postando aqui?
Ele, velho, a gente já consumiu alguns produtos e tal, e o que você faz é muito bom, velho. Aí um terceiro braço dentro da minha empresa. Naquela época eu não tinha empresa, mas ela já era a minha empresa. Entendi. Já tava E trabalhando você para os já tinha uma afiliados. facilidade para meter o celular Total, aberto ali, total. gravar, explicar e fazer. Já tinha facilidade com Total, isso aí, né? total. Só que a minha facilidade não quer dizer que eu era bom. Uhum. Eu era horrível em fazer stories. Só que a execução, todo dia fazendo isso, hoje me deixa à vontade. Entendi. Eu faço à vontade, etc. Então, aí eu comecei a gravar, criei um infoproduto de forma desorganizada ali, muito louco, dentro de uma pasta do Drive, e comecei a vender mais um Que hoje braço. em dia tem até na pegada Netflix, Não, né? hoje em dia é É absurdo assim o absurdo, né? material. Hoje em dia é o maior do Brasil, né? Eu vejo lá. Nossa comunidade, etc. São 56 mil pessoas Inclusive, né? ativas, Eu velho. cheguei a comentar aqui. Você fala de tudo, né? Do drop, você fala do negócio É, eu local, você tento. É fala porque o que da acontece, conversão no Glauber? WhatsApp, né? A ideia minha ali é mostrar para as pessoas o que é os anúncios online, como que ela faz, E e converter, né? através dessa habilidade, como que ela monetiza ela. Porque o Isso. tráfego, se você não tiver o que fazer com ele, é uma habilidade que Só aparecer na internet não serve pra não nada, faz né? sentido. Não Então faz sentido. a gente ensina a monetizar. Então, tudo isso de afiliado, prestar serviço e etc. E criar o meu infoproduto, isso aqui já estava tipo final de 2018, 2019. Ali minha chave começou a virar para ver mais dinheiro. Que foi quando, isso mais de um ano fazendo em paralelo, foi quando eu pedi demissão da empresa que eu E foi quando trabalhava. veio também a pandemia e as pessoas passaram a consumir mais cursos De online. forma Ah, de absurda, forma assim. De absurda, né? forma Tipo absurda. assim, pô, tô em casa, tem nada pra É, fazer, vou pesquisar um curso aqui. Aparecia um curso ali, ó. Então, se a pessoa estava pesquisando, o algoritmo identificava que ela queria um curso. Do nada chegava algo seu, o chegava pessoal comprava, né? infoproduto, muita gente procurou para prestar serviço também, que aí eu comecei a ficar sobrecarregado de atividade que eu vi que eu precisava de pessoas. E para mim foi muito delicado precisar de pessoas, porque eu não sabia como era delegar. Eu entendia, Gestão. eu comecei a entender de fazer anúncios online. Em 2019, particularmente, eu já estava muito bom, porque eu comia tela o dia inteiro. E aí eu precisei de pessoas. Entendi. E aí, o que que era a minha cabeça? Eu nunca vi dinheiro na minha vida, irmão, beleza? Ganhava 3, 4 conto, eu não via dinheiro. Aí eu tava ganhando ali 30, 40 conto. Eu falei, eu vou ensinar pros outros que eu faço? Não, né? A cabeça pequena, Pequena. irmão. A cabeça pequena. Não vou, não. E comecei a ficar louco, querer absorver tudo. Começou a me dar um burnout. Eu já tava perdendo tesão em fazer o que eu precisava fazer. Entendeu? Entendi. E aí eu busquei uma psicóloga de alta performance e ela falou, velho, você vai enlouquecer, você vai quebrar, Querendo abraçar o mundo só pra você não vai você. ganhar mais dinheiro nenhum. A gente precisa de pessoas. E eu vou te ensinar a lidar com isso aqui, que foi uma chave fundamental assim pra mim, sabe? E Fun- despertar o líder que você é hoje. Essa questão de Despertar, liderança, né? Isso é despertar a muito importante pessoa que eu também, a sou pessoa. hoje, etc. Além do pessoal que trabalha com você hoje, Lucas, lá, né? Na sua empresa, lá, mais de 35 você falou aí. Quantos gestores você já formou? Você tem as métricas, em média, tá? É Ó, muita coisa, né? é muito. Hoje a nossa comunidade de tráfego já passou mais de 60 mil gestores 60 mil. e hoje ela tem 56 mil pessoas ativas todo Só pra mês. gente ter ideia, tá? Eu sei que gosta de futebol, apesar da rivalidade. É como se pegasse o Mineirão lotado e falasse assim, ó, eu tenho aquilo ali de aluno. Só para as pessoas terem É ideia em muita casa, né? É gente, muita velho. gente, É né? muito. Hoje do É pegar um Brasil, Mineirão lotado e falar assim, é, todo mundo ali eu já formei, hoje né? do Brasil ela é o maior infoproduto da América Latina, não é nem do Brasil. Não tem produtor na América Latina com produto de tráfego pago que, porra, tem uma comunidade tão grande quanto. Em outros nichos e outros mercados tem. E você chegou a fazer lançamento ou o seu forte é o perpétuo? Eu sempre trabalhei, o conteúdo fechado eu sempre trabalhei em perpétuo, velho. Perpétuo, né? Quando eu lanço assim, eu lanço ou um produto que ele é dinâmico, que ele é para aquele momento, Certo. ou eu lanço produtos de cliente. Hoje lá na empresa roda quase 80 CNPJs dentro da gente lá, dentro da nossa mão de obra e etc. Então a gente tem muitos players, muitas pessoas que têm negócio local ou presta serviço e alguns são Os infoprodutores. produtores. E esses infoprodutores, a maioria gosta de trabalhar com modelo de lançamento. Lançamento. Eu já não gosto, porque aquele modelo de Que modelão lançamento. Érico Rocha, que é a questão Por quê? toda, né? Porque Das lives e boom. como eu preciso gerenciar o time, eu preciso tratar outras funções, eu preciso fazer isso que a gente está fazendo hoje, compartilhar conteúdo, network, etc. O lançamento, ele te coloca ali numa janela de 15 dias, por exemplo, numa parada muito intensiva. Intenso. Você não consegue fazer mais nada.
Você tá CPL, Você tá pista de intensivo venda. dentro disso aqui. E esse momento esse intensivão, ele atrapalha os outros braços do meu negócio. Então talvez eu deixe de faturar num pico de um lançamento mas eu consigo gerenciar e trabalhar os outros braços do meu negócio muito bem. Eu acho que é um equilíbrio. Você tem percebido também que o lead para o lançamento tem ficado mais caro, isso Tem. também tem prejudicado bastante, né? Tem ficado mais caro, mas eu acho que isso é a forma que o mercado vai caminhar mesmo, viu, Glauber? Tende a aumentar, né? Até para captar clientes e etc. Fazer anúncio até para gerar mais visualizações dentro do Instagram e etc. E o principal, né, de você ser um criador de conteúdo digital é justamente para baixar também a questão do seu lead e você se manter no perpétuo. Então você não pode nunca parar de produzir conteúdo, É, né? De forma orgânica, vamos dizer assim. Na realidade, com o tráfego pago pode, tá? Porque Uhum, aí você vai fazer tráfego direto, você vai executar a venda do produto para públicos que são frios. certo. Porque no mercado, velho, basicamente existe para qualquer mercado, tá? Existe basicamente 3 níveis de consciência, beleza? O cara que não sabe que tem o problema, não sabe. Exemplo, eu tenho um problema aqui, eu não tenho um problema aqui, eu vou levar minha vida do jeito que ela tá. Esse cara aqui, quando passa um anúncio na frente dele, você tem que vir com uma copy de atração. Porra, peraí, deixa eu ver o que esse cara tá ouvindo. Porque ele não sabe que ele tem um problema. Uhum. O cara que sabe que tem o problema e não sabe como resolver. E o cara que sabe que tem o problema e quer resolver. Seria o topo de funil. Então, o cara que tá o topo, meio, fundo. O Isso. cara que tá dentro do meu Instagram, normalmente, ele sabe que tem o problema e ele quer resolver. Só que esse cara aqui não escala. Porque não é gente suficiente para gerar escala. Esse cara não escala. Então, os públicos que a gente mais trabalha é esses aqui. Não sei se eu tenho esse problema, não tenho esse problema. E aí passa um anúncio e o cara fala: que é isso? Do nada, né? Do nada. O cara que tem o problema e não quer resolver, e aí passa um anúncio, a comunicação com ele é diferente também. Exemplo, o cara que tem que pagar R$4 no lead e tá pagando 10. Ele sabe que ele tem esse problema. Mas muitas das vezes R$10 tá pondo lucro no bolso dele. E aí ele caga, ele não vai resolver. Ele vai deixar aquilo ali. E aí você bate na ferida desse cara e ele fala: opa, Com o remarketing. não com remarketing, às vezes, muitas das vezes com diretão, tráfego Diretão. diretão mesmo. E esse cara aqui que é o cara que vê o meu conteúdo, vê o meu Instagram. Esse cara aqui, ele é onde eu vou vender mais barato sempre, é o cara que me conhece, etc. Mas esse cara aqui não me gera escala. Entendi. Pegou a visão? Aham. Então isso é Isso é muito muito importante para quem tá, né, querendo entrar nesse mercado, com a pessoa que não tá virando a chave ainda, que tá tentando, ela tem que saber diferenciar isso daí, né? até pro setor de advocacia mesmo. Advocacia, você Muitas vezes você escalar, tem né, o um seu cliente produto. que o cliente tem um problema, mas ele tá postergando aquilo. Justamente. Então você tem que entender esse problema, onde vai doer no cara? O que você precisa falar? O que você Pra precisa converter ele, o Porque aí cliente. você faz um contrato. Porque o cara que tem o problema e sabe que você vai resolver, eu chego ao Globo, eu tenho esse e esse problema. Faço pra mim? Faço. Só que não é a maioria esse cara. Esse cara é a minoria. Minoria. É os caras. Então você tem que entender e trabalhar esses dois aqui. Porque aqui é Muito muita interessante. gente, Dica mano. boa, dica boa. Aqui é muita gente, É. entendeu? Aqui você pega escala, que são milhões de pessoas. Isso mesmo. Entende? Então, eu produzo conteúdo hoje pra esse cara aqui, lógico, porra, que tá lá, que me acompanha todo dia, etc. E eu produzo conteúdo também por um fato que é cômico. Eu gosto de blogueirar. Entendi. Eu Muito também, mesmo. eu faço Eu um prazer gosto muito, da velho, zoeira, de né? blogueirar Aquele e abóbora de escape. aparecer. E acaba convertendo com a sua blogueiragem, né? Isso, o seu lifestyle. Você Muito. pega muito, atrai muito cliente ali com o seu É lifestyle, né? muito, Isso, chega a ser cômico, assim. isso Se é eu legal acordo também. sábado, assim, tipo, tem sábado que eu saio, porra, hoje eu sou casado. Sou a patroa, Tem sábado que eu. o óculos de Juliette. Não, ela A fica patroa ficou doida. doida, ficou doida. Aí eu grado demais. Tem É. sexta que eu saio com a dona Maria, a gente janta, chega em casa 2, 3 horas. Eu acordo sábado 11 horas da manhã, assim, eu falo, porra, até agora eu não blogueirei? É, né? Acorda, amor, entendeu? Você vai pra blogueirar. Eu gosto muito disso. Isso é bom. Então, e é o porquê me mantém. Entretenimento, né? Não pode ser só conteúdo informativo. Não, Senão fica enjoa. Tudo que Só é excesso faz informativo, mal. Até água demais, se você Justamente. tomar água demais, vai Vai dar passar dor de mal. barriga. Tem que ser um Entende? entretenimento ali. Então a gente tem meio ser que tenta descontração. equilibrar o que é gostoso para as pessoas ver Uhum. com o que é informativo. O que, Isso que eu posso interessante, somar? Lucas, porque bem antes, né, igual eu comecei no Instagram em 2012, igual na conversa prévia que a gente estava tendo, eu te falei isso, e eu consegui conciliar isso há 11 anos, essa questão da formalidade da minha profissão
e com um pouco também o quê? De momento de descontração, momento de lifestyle, não sei o quê. E aquilo, meu lifestyle faz eu ter clientes na advocacia criminal, Sabe o entendeu? que é louco? Eu vou dar um outro insight legal pra vocês aqui. Por que que a Magazine Luiza, por exemplo, criou uma inteligência artificial, a Magalu, Uhum. pra interagir com as pessoas? Porque a Magazine Luiza precisava da cara de alguém, ela não tinha a cara de uma pessoa pra polir, e ela criou uma inteligência artificial que fosse uma pessoa pra interagir. Porque ela entendeu que pessoas compram de pessoas. Isso. Entende? Pra não ficar só Então, aquela questão da logomarca pum, dela. Magazine Luiza produz. É. Não, tem uma pessoa, é uma pessoa aqui, ó. E é o que acontece que eu vejo comigo dentro do meu negócio, negócio de fulano, negócio de ciclano. Quanto mais relacionamento você cria, mais clientes você tem. Isso é muito bom. Quanto Verdade. mais relação. O melhor marketing que existe, eu falo isso direto, o melhor marketing que existe não é o que você paga, não é o que você pede pra pessoa fazer, tá ligado? É o que o seu cliente faz de forma E espontânea. isso ajuda o próprio algoritmo também. Na questão que nós falamos do seu público-alvo. Algoritmo de forma física também, velho. Entende? Exemplo, hoje, se eu precisar. Deus me livre e guarde, tá? Aham. Deus me livre e guarde. Imagina, vai Eu dar precisar de um madeira aí. advogado. Pô, fui preso. Pra quem que Aham. eu vou ligar? Pra você. Você lembra que um dia Entendeu? eu comentei, brincando, Porque, você pô, comentário, que a você fala gente- que hoje o paizão tava demais, né? Porque eu tava de Juliette e tal. Juliette, tinha mais uma coisinha que você botou lá, que eu falei, vai ser preso, vai ter que me ligar. Você falou, já tá salvo no, Já tá no favorito. no favorito, no favorito. É. Porque a gente criou relacionamento, Queria. a gente Isso é troca bom. ideia É, e etc. Então, a pessoa que vem na minha cabeça é você. Tive um problema dessa forma, eu vou ligar pra E essa Glauber. questão do entretenimento, igual você, pô, você é o tipo do cara que na hora que você chegou aqui no escritório, a energia, É aquela mesma legal. coisa que a gente vê na rede social, claro que pessoalmente é até melhor, mas assim, a gente percebe a energia da pessoa quando a pessoa tem É, algo de verdade pra entregar, de comunicar, entendeu? é Então, massa. eu acho que eu entendo, né, que na rede social tem que continuar tendo essa energia, né, essa emoção, porque tudo que é feito às vezes sem emoção, ele pode no momento ali virar a chave, mas depois você não consegue manter. Eu já vi muitos assim, No sentido de você criar uma pessoa na rede social que você não é. que não é. Isso você dá entendeu? trabalho demais, né, Demais. velho? Dá Até, trabalho até em demais. relacionamento, em tudo que Em você faz. tudo, em No tudo. momento você conquista, mas depois você não consegue manter. A famosa a sua Exato. máscara cai, entendeu? Exato. Então, E tem tem muita muitas gente pessoas que fazem isso. faz isso. Cria Porque uma imagem, um tá? Um personagem. personagem, e depois ela não consegue manter aquilo ali. É, entendeu? E essa isso pessoa depois é- ela não tende mais a ter sucesso na vida. Isso A é vida bem cobra dela de delicado. outra forma, É. entendeu? Eu acho que isso até é legal as pessoas escutarem, etc. A maioria das coisas que a gente faz querendo aparecer, a gente faz pras pessoas que não estão nem aí pra gente, velho. Tipo assim, ninguém tá nem aí pra gente, mano. A gente acha que, vou fazer X coisas que todo mundo vai ver que tá sendo feito isso, eu vou comprar um puta de um carro pra chegar num boteco, e aí você vai impressionar pessoas que não estão nem aí pra você. Justamente. Tá ligado? E aí, às vezes, você se enforca numa parada pra parecer ser algo que você não é. Pra Uhum. pessoas que não estão nem aí pra você. Hoje, né, eu tenho conhecimento de. Eu conheço todo mundo em Belo Horizonte, graças a Deus. Né? Eu fui criado, nascido aqui. Eu considero você um jovem milionário hoje em dia, tá? E o que fez pra você se tornar um milionário com a sua profissão de gestor de tráfego? Vamos colocar assim, gestor de tráfego da forma, tá? Mais singular. Mas eu sei que você é Tá. muito mais do que isso. Mas vamos lá, qual que foi o momento e o que realmente fez você se tornar um jovem milionário? Pessoas. Pessoas. Pessoas com qualidade atuando dentro da minha empresa, acreditando na minha visão. Eu sozinho, eu conseguia gerar um movimento, sabe? Fazer um movimento. Mas não era um movimento que ia me gerar receita pra me deixar, tipo, rico. Isso é legal, é honrar quem tá com você na caminhada. Isso tem acontecido comigo, sabe? Depois que você chegou aqui e me perguntou, Glauber, mas você tem esse escritório aqui, você tem o outro lá em cima, você tá abrindo mais dois, eu te falei, né? Que o mais legal é isso, é você dar oportunidade para outras pessoas e essas pessoas fazem o quê? Você crescer também, né? E sabe o que é mais louco? Porque quando você tem time, e porra, seu time executa e etc., te obriga a crescer, irmão. Porque se você não crescer, você não dá oportunidade pro cara crescer. Aí você vira referência naquilo Você e tem que manter você aquilo. precisa crescer. Exemplo, você coloca um bom advogado aqui, o cara é seu braço direito, ele é ponta firme, aquele cara que tá com você, não abre mão nem a pau, beleza? Você mantém o seu faturamento aí 2, 3, 4 anos seguidos. Você mantém o seu faturamento. Ok, você paga pro cara, exemplo, X, e você não consegue aumentar o seu faturamento, você não consegue aumentar o que você paga pro cara. E aí você não dá oportunidade pra ele crescer. Entendi. E aí, quando você não dá a oportunidade dele crescer, ele vai precisar sair. E se você criar, tipo, problema e deixar o cara sair, é um egoísmo seu. Porque você não deu oportunidade pra ele crescer com você. Outro- Então, a gente que tem equipe, funcionário, etc., a gente tá sempre num movimento muito louco, igual você, abrindo uma parada ali, uma aqui, etc. Porque as pessoas que estão próximas de você, Eu vi isso aí no filme do crescem. Ike Batista, agora recente, tava na Netflix,
E ele foi mais ou menos assim. Ele queria só pra ele e não dar oportunidade pro outro. Eu vi o Aí filme eles também. começaram o quê? As pessoas começaram a abandonar ele, começou a dar moral pro concorrente, e ele foi perdendo tudo que ele era naquele mercado de trabalho ali, É, justamente por isso, né? isso foi uma outra parada que foi difícil pra mim entender Entender. também, na questão de, através da execução do meu time, eu podia tirar uma fatia gorda do meu bolo e dar pra eles. Porque, exemplo, velho, você é muito louco aqui, tá? Eu faturo R$ 100, beleza? Se eu pego 2% de R$ 100 e falo assim, ó, time, se a gente bater essa meta, 10% são seus. 10% de R$ 100 não é muito. Uhum. Mas se a gente mete uma meta muito louca, envolve o time, fala 10% de 500 mil, a gente vai dividir pra vocês aqui. Boa. Vira dinheiro. Vira E aí dinheiro. o time fica louco, irmão. É. Nós vamos bater a meta, e aí eu divido a meta de forma palpável. Por dia tem que executar isso, tem que sair X de venda por dia, X na semana e X no mês. A gente tem tudo metrificado, os caras ficam loucos. Eu faço isso aqui no escritório. Toda vez que algum, porque são vários advogados, né? 10. Quando é aquele advogado ali que fez a última execução e ele consegue o alvará de soltura, é 100zinho, sabe? 100zinho. Bom demais. Delegacia, flagrante, eu não acompanho mais. Quando delega a função para o advogado que estiver disposto a ir naquele momento ali, ter condição de ir, eu dou 50%. Sabe? Por quê? Se eu não quero fazer, mas tem como eu continuar pegando os casos de prisão em flagrante delito, eu delego, dou oportunidade à pessoa e a pessoa ganha junto comigo, Eu acho que a entendeu? melhor forma de monetizar time e equipe é através de variáveis. Tem que ter o Isso. fixo pra pessoa conseguir se manter. Justamente. Mas a variável dá até tesão pro cara E trabalhar, trabalho velho. com amor. Se você der uma variável agressiva, irmão, você vai ver Sabe por quê, dinheiro. Lucas? Hoje em dia, né? Eu tenho uma filhinha de 5 anos, eu gosto muito de ficar em casa. Aí imagina se o meu telefone, igual eu tô aqui, por exemplo, tá? Se ele tocar e eu tiver que sair daqui pra acompanhar um flagrante, ficar lá na delegacia, normalmente demora de 6 a 8 a 10 horas. E ficar lá até de madrugada, sendo que amanhã eu sei que eu tenho audiência. Eu vou perder meu tempo, eu vou desgastar, sendo que tem vários jovens advogados aí que estão precisando dessa Que oportunidade, consegue fazer. que conseguem fazer, e outra coisa, e eu ganho 50% parado. Entendeu? E muitos advogados, eu ensinei isso para várias pessoas, né? E eles não tinham essa visão, eles achavam que eles tinham que fazer tudo. E Precisar eu ficar pensava isso lá e também, eu etc. pensava isso também. Eu pensava que eu tinha que fazer o flagrante, eu tinha que fazer a audiência, eu tinha que peticionar, eu tinha que fazer tudo, porque se eu desse a oportunidade para o outro, ele poderia ser no futuro meu concorrente. Entendi. Entendeu? E só que é lá em 2015, 2016, quando eu dei a oportunidade para os primeiros que trabalharam comigo, aí eu fui só ampliando, e hoje em dia, quanto mais oportunidade eu dou para outras pessoas, maior é o meu crescimento. Sempre vai. Tipo, é o que aconteceu comigo quando eu fui começar a delegar, né? Eu ficava, Isso. alguém vai ver o que eu faço, vai querer me criar problema. E no caminho, se eu falar que não teve pessoas que fizeram isso, Infelizmente, eu tive também. existe. Tem Aham. pessoas que fazem isso e etc. Mas eu digo que a quantidade de pessoa boa, ela é muito maior, Muito velho. maior. E a liberdade, quando você entende isso, a liberdade que você vai te entregando dentro do seu negócio, até pra você ampliar, ter visão pra fazer mais negócios, é absurdo, sabe, velho? Exemplo, se eu hoje ficar o 100% do meu dia fechado com a cara no PC, eu não amplio meu negócio. Não amplia. Meu negócio vai ser aquele. Entendeu? Então eu preciso de liberdade, preciso conhecer pessoas novas, trocar ideia, entender novos projetos, ver o que tá funcionando agora, para eu me manter me atualizando sempre. Se eu comer tela o tempo inteiro, eu não consigo. E se eu não me atualizar, eu vou quebrar a minha empresa. É aquilo, né? E aí eu vou quebrar 35 pessoas que estão lá dentro comigo. Se você trabalhar demais, não sobra tempo pra você ganhar dinheiro. Não tem essa frase? Não é nem o quesito de trabalhar demais. Eu digo que a mão na... Se você já tem uma empresa, já tem um Isso. gerenciamento de pessoas, a mão na massa massiva demais, ela bota uma viseira em você. Coloca. Você fica meio Então que você precisa ter um... restringe. Você não você- consegue ampliar, você fica Exato. restrito. Né? Você tem que fazer a execução igual o tráfego pago. Eu não consigo parar de fazer tráfego. Mas eu faço numa intensidade menor do que eu fazia. Uhum. Eu faço de algumas coisas, porque se eu parar de fazer, como é uma plataforma, uma ferramenta que ela é digital, ela atualiza o tempo inteiro. Se eu parar de fazer, deu um mês, eu já não sei fazer aquilo Até mais. porque você tem que ensinar isso aí pros seus alunos. E eu tenho que né? ensinar e etc. Então, hoje eu gerencio e faço o tráfego, mas numa intensidade menor. Porque o tempo que eu tenho por livre, eu tô entendendo de mercado, tô entendendo de produto, tô fechando com outras pessoas, tô trazendo cliente. E o nosso cérebro, igual eu fico vendo você malhando lá na maior zoeira também, né? Se a gente não parar, se a gente parar de movimentar nosso cérebro, é igual o corpo. Ele vai atrofiar e vai parar no tempo. Então tem que estar sempre em movimento, mesmo que não seja de uma forma tão intensa. Mas tem Fazer que estar coisas movimentando. desconfortáveis mesmo, assim. Tem que ser, senão ele Coisas para, né? confortáveis. E me fala uma coisa aqui, essa paixão por carro, aí começou com o ninho do seu pai com 18 anos lá, e qual foi seu primeiro carrão esportivo que você pirou?
Ó, minha paixão com carros não começou com o Unim, não. Você tá Foi doido, não? rapaz? Já tinha antes, né? Paixão por Eu já carro? agradava carrinho de Hot Wheels, a parada Ah, inteira. entendi. O Unim do meu pai era um Unim 94, um Unim vermelhinho. Ele foi o primeiro carrinho que eu peguei pra dar rolé e tal. Então, porra, eu agradava do Unim, tanto que quando eu voltei pra Belo Horizonte eu comprei um Unim 91 pra mim. Mas começou de moleque assim. Quando eu tive a oportunidade que eu comecei a fazer uma graninha, etc., o primeiro carrinho mais ou menos mais legal que eu tive assim foi uma Mitsubishi Lancer, velho. Uma Lancer GT Na com época tetinho de Velozes e solar. Furiosos? Não, isso era 18, assim, 18, 2018. Um Mitsubishi Lancer, Lancer. desses GT? novos, assim, GT. GT. Era, você tá doido, o trem era estourado, Colocou irmão. aquele aerofólio Coloquei grandão, mexeu no aerofólio, escapamento. É, escapamento, molinha cortada, não, bonitinha andando. quem não teve um carro de molinha cortada, o meu primeiro carro foi um Ford Ka, molinha cortada, roda 15, aqui é Ah, baratinha. você tá Aquilo ali pra doido. mim era coisa de outro mundo. Isso aí no início da faculdade, tá? Então, assim, em 2006, eu pirava, eu tinha o quê? 19, 20 anos. Pra mim era coisa de outro mundo, entendeu? Foi o meu Não, primeiro carrinho, foi o Ford Ka. quando eu montei no Mitsubishi Lancer, porque eu tinha um Fit 1 91 que eu usava pra trampar e Uhum. etc. Aí tinha um Focozinho que eu tinha comprado e alugado No Uber, né? pro Uber, porque como é que aconteceu? Quando eu voltei pra Belo Horizonte, eu peguei, sapequei o Focozinho, de manhã eu trabalhava com ele e à noite eu rodava. Mas Aí você vê, por depois que eu incrível fiz que um, pareça, né, velho? Quando você teve essa ideia aí de pegar o Focus, já girou dinheiro, você já teve uma ideia de empreendedor, sabe? Tipo assim, já eu girou comecei a dinheiro. despertar o meu 1.400 conto que empreendedorismo, era mais ou menos, então velho. já era uma ideia, você não queria um carro só pra você, você poderia ter comprado um carro esportivo. Não, e ó que louco. Aí o Fox, depois disso, eu comecei a alugar o Fox só à noite, era 1.400 e etc. Aí depois disso, pro Thiago. Aí depois disso eu recebia R$ 1.000 da FERC de aluguel do Fox também, porque eu tinha que rodar durante o meu horário comercial, eu Aham. tinha que visitar e tal. Aí eu falei assim, uai, eu vou conversar com o Thiago e etc, ele mantém à noite, eu vou comprar um carrinho baratinho pra mim, que aí eu alugo o Fox de manhã e à noite, meio turno. Isso. E aí eu aluguei o Fox pra E não duas pensou em abrir pessoas. uma frota de carro, não? Não, de jeito nenhum, era o que eu conseguia ter era aquilo. É. Aí eu aluguei o Fox de manhã e à noite comprei um Fit Uno que era 91 e aluguei esse Fit Uno 91, na época eu paguei uns 4 mil, pra FERC. Então, tipo assim, começou a dar volume e etc. Então, quando começou a sobrar um dinheirinho, eu fiz uma cartinha de consórcio, dei lance, contemplei, comprei a Mitsubishi Lancer, que Nossa. aí já era pra eu dar um rolê. Porque o Focus eu já nem via ele. O menino da manhã já entregava na casa de Thiago, a casa de Thiago já entregava pro menino da manhã. 8 às 8, 8 às 8, entendeu? Isso também você foi inteligente. Até que acabou o carro. De não querer dar um Durou um passo. ano. Você não deu um passo além do que você podia, né? Você foi Não tinha condição no de. caminho ali mais longo, que é o consórcio, que você poderia ser contemplado, né, através do sorteio, ou dar o É, lance. Por durou quê? um ano até sair o Mitsubishi Porque assim. provavelmente se você fosse daqueles moleque doido, eu vou assumir uma prestação aqui de X valor, financiar, às vezes quebra. O que acontece com muitas pessoas hoje em dia, né? As pessoas querem dar um passo maior do que elas podem. Né? Vai lá, financia um carro, na hora Não, que você vê, o cara tá quebrado eu só pra fiz a. sustentar com o carro. Né? Eu Você fiz teve a. equilíbrio. Eu fiz a parcelinha da Mitsubishi no consórcio, era uma cartinha uns 45 mil assim, que era uma parcelinha tipo de uns 500, era 80 parcela. Entendi. Então, e aí tinha só as taxas de A administração. financiação, E que é aí foi o menor que o primeiro carro financiamento. Né? legal e que eu tive, etc. E já tava fazendo a moeda no Ditão e para ele e tal. Quando eu saí da FERC, eu peguei minha risão na FERC também, vendi o Fox, vendi um, né? Aí eu botei um dinheirinho mais grosso no bolso. Aí eu foquei 100% dentro do meu negócio. Comecei a ver grana, velho. Comecei a ver Ah, grana, tá. assim. Então você pegou o dinheiro do carro Depois que eu saí da pra FERC, investir no eu seu parei com negócio ou você tudo. pegou outro carro? Não, depois que eu saí da FERC, eu peguei a rescisão da FERC, eu vendi o Fox que estava alugado para as duas pessoas e vendi o Fit 1 também. Fiquei só na Mitsubishi Lancer. Entendi. E aí eu E pegou essa grana pra investir no negócio. enfiei tráfego em tudo, Em velho. tudo. Enfiei Entendi. tráfego em tudo. Aí comecei a ver dinheiro. Aí depois do Lancer, eu pulei no Evoque na época. Esse eu lembro. 2018, Evoque. final de E teve 2018, a sim. BMW também, né? Aí da Evoque foi uma M4 e etc. Qual foi um carro laranja que você teve? Você teve um laranja. A laranja foi uma 911, Ah, de tá. 2017. 911, 2017. E depois você 2017. teve uma 911 prata que você Já botou ela tive de verde. 22, uma 22, eu tive Boxer também, Mustang, tive tudo, velho. Você teve também, que eu lembro, a GT4, a verde. Tive GT4, porque aí eu comecei a fazer muito contato com quem vende carro e etc em Belo Horizonte, e sempre que entrar um carro assim exemplo, eu quero dar meu carro de entrada em outro. Como às vezes a maioria das empresas de carro elas não querem se capitalizar, absorver o carro, elas me ligavam, você entrar na meia, quando vender na eu falo, entra na meia, mas deixa ele aqui comigo que 15 dias pra eu dar um rolê. Aí, mano, passou o carro demais na minha garagem, assim, Glauber. Passou 3 Boxster, Mustang,
tudo Mustang eu passou não assim. lembro, não. Ele Passou um teve Mustang o vermelho. quadriciclo de hobby, né? E agora tá com as botinhas lá do Daniel Megali também. Eu tenho um monte de brinquedinho lá, Eu vou velho. chegar nessa fase É ainda. porque a gente, tipo assim, velho, a gente precisa criar. Eu não sou de festa. Eu não Uhum, gosto de festa. já Falar assim, Lucas, percebi. vamos numa balada? Você tá doido, irmão? Eu vou gastar meu tempo, minha energia com balada? Não vou. Eu não gosto muito assim. O que eu gosto é de botequinho e sair pra jantar com a minha esposa. Então eu precisava de hobby, velho. Hobby. E aí, o que que eu fiz? Eu conheci turma de trilha, comecei a fazer E trilha, ter etc. também hoje em dia o que você não teve na sua infância, né? Isso Exato. é Os legal, né? brinquedos, Os as brinquedos. diversões iguais, mini motinha. Às vezes acorda sábado, eu pego uma mini motinha, minha esposa pega uma mini motinha. Pra mim é maravilhoso É aquele legal, rolê ali, eu vejo velho. os vídeos. Você faz uma história, você brinca, você zoa. É muito bom e são realizações que eu não conseguia ter, minha família não podia me proporcionar e hoje eu gosto, eu posso. Se tratando de veículo, você conseguiu o seu sonho de consumo ou ainda tem algo que você quer conseguir ou você já Não, conseguiu? pra mim já deu. chegou. Já chegou, né? Já Que é deu a já. 458. A Ferrari Que é 458. o meu também, Pra mim né? chegou. O último que eu tive esportivo foi uma Boxster, 2014, 2015. E tô na fila da 911. Mas não vou contentar com ela. Eu só vou atingir o meu sonho de consumo quando for praticamente igual o seu Na 458. na 458, É, entendeu? Porque a aquele carro ali é 458, demais. Aquele que ele é ali maravilhoso. é maravilhoso. Ali É pra coisa de mim outro mundo. é o sonho que foi realizado e etc. E pra mim, dos super esportivos, de carro super esportivo no geral, pra mim ele é o mais legal que Vai tem ser pra daqui a ser pouco o aspirado e nosso etc. tema de encerração, tá? Pra gente encerrar aqui com chave de ouro, que nós vamos falar dos benefícios Top, e dos malefícios do mundo virtual, certo? legal. E nisso daí, nesse questão de riscos, né, malefícios, eu até de forma indireta, eu cheguei a intermediar uma negociação de um carro que você estava comprando, né? Foi justamente Sim, isso, te confiou, comprou pela internet, foi uma Lamborghini, que você ficou com sim. ela uns 3, 4 dias, né? Fiquei, um E, laranja. e eu, com a de um amigo e cliente que nós temos em comum, que é o Daniel Megali, eu tive que interferir nisso aí pro cara devolver a entrada que você tinha dado ali, né? Então, assim, só nesse assunto, o que que você vê hoje? O que que a internet tem de bom e o que que a internet tem de ruim? Que fica de dica aí pro pessoal também, você que tem, assim, total experiência dos dois lados. Tá, o que que eu acho de bom, tá? Acessibilidade. Eu acho que você alcança muita gente de forma orgânica, de forma muito barata e ela é muito acessível para todo mundo. Principalmente no quesito empreender online. Tipo assim, a barreira de entrada é muito baixa. Você cria um site, você paga R$19, você hospeda ele e tá pronto. E pela facilidade, pela dificuldade em fiscalização, começa a surgir esse tipo de coisa, sabe? Entendi. Ela é muito acessível, é uma vitrine global, o mundo inteiro tá vendo o que você pôs ali, todo mundo vê, todo mundo visualiza e etc. E do mesmo jeito que em qualquer mercado tem pessoas que vão agir, porra, corretamente, e etc, pela índole da pessoa mesmo, eu acho que caráter é uma parada que é da pessoa, não existe isso. O cara teve a oportunidade, ele fez ali uma cagada. Cagada pequena, ok, mas uns trem gigante já é do cara mesmo. Já é. Já é do cara. Então, a internet ela tem muito disso. Então, tem pessoas que não sabem nem que tá fazendo coisa errada. Aí vai e pirateia um curso, por exemplo. Justamente. Crime. Mas a cabeça do cara ele nem sabe que aquilo é um crime. Uhum. E aí começou a surgir muita coisa através da internet, mano. Exemplo, questões de carro e etc. Infoprodutos que o cara compra e não vai receber. Infoprodutos que o cara compra e é pirateado. Fake demais no Instagram que te chama se passando por mim, por você, por fulano, Isso. por ciclano. Não sei o que surgiu aqui agora. Toma, paga isso aqui que você vai ter acesso. Entendeu? WhatsApp A clonado, tabelinha WhatsApp do clonado, Pix, né? ela vem abrindo isso pela dificuldade de fiscalização, velho. Desde essa época que você entrou de sola, chutando, né? E tá se mantendo no mercado de trabalho como liderança. Você chegou a ser vítima de algum crime virtual? Não, eu nunca fui vítima Não, né? de crime virtual nenhum, velho. Entendi. Então isso também assim, já ajuda, né? É, Porque eu vejo muitas pessoas aí, né? Às vezes caindo num golpezinho, num negócio ali, ou então às vezes, né, as pessoas utilizando o nome dela e sendo vítimas, entendeu? De muitos crimes de virtuais, né? usar meu nome no sentido de ter fake, etc. Isso eu tenho demais, Não, você velho. tem demais, né? Mas Isso eu tenho prejuízo demais. financeiro Prejuízo grande, financeiro, não. nunca teve, né? Nunca tive, nunca Entendi. tive. Eu tive alguns problemas no sentido de desacordo comercial mesmo com Com algumas o empresas que a gente cliente, prestou algumas coisas, serviço né? e etc. E eu digo que quando duas pessoas brigam, são duas pessoas brigando mesmo. Isso. Quando duas empresas brigam, é justiça, irmão. Justiça. Tem jeito não. Porque Não tem nunca de chega. senta, você não Nunca, tá concordando. alguém vai sair em vantagem. E o outro em Exato. desvantagem. Ninguém sai 100% É porque feliz, né? duas pessoas brigando, um vai xingar o outro e É, tal, duas empresas, não. Eu não concordo, você não concorda, é justiça. justiça. Entende? Entendi. Então, o que eu tive de problema, assim, foi desacordos comerciais e etc. É,
E a gente tem uma boa assessoria jurídica e etc, que é um menino que eu conheço há bastante tempo, que cuida de casos que são menores, velho. Coisas pequenas assim e etc. Então, o que você dá de dica, assim, né? É sempre ter também uma boa assessoria Ah, jurídica, tem que alguém de ter, confiança, porque né? aquelas cartinhas extrajudicial, Uhum. rapaz, aquilo ali todo mundo tá mandando pra todo mundo, É. né? E aí eu não tenho embasamento jurídico nenhum. Então, os termos e etc que são utilizados, eu não sei entender, eu não sei ler e etc. Então, e eu não preciso aprender, porque eu consigo ter pessoas ao meu lado que sabem. Bom, Então, tem que ter, velho, assim, questão jurídica, empresa grande, pequena, médio porte, precisa, velho. tá. Agora, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, tá? Qual a dica que você dá hoje? Algumas dicas para quem quer implantar o mercado digital. Não para falar assim, você vai comprar uma Ferrari amanhã, você vai vender Não. sonho para ninguém, mas de falar assim, E ó, não compra também não assim, compra, velho. O que mas faz a pessoa tem uma faturamento, oportunidade, sabe? Aquela pessoa que tá ali na o CLT, início. o início. O que É, é isso é uma legal de você dica falar no importante aí? sentido desse trem de Ferrari, etc. Que muita gente pega uma ideia errada disso, tá ligado? Não é o marketing digital uma habilidade específica que faz uma pessoa faturar tanto. É o time que ela tem, o processo construtivo, a engrenagem, o movimento, a constância. Pra você faturar X, Y, Z que são mais agressivos, você precisa de pessoas e a engrenagem de uma empresa para faturar muito na internet é igual ao comercial, velho. Você tem que ter gente, você tem que ter movimento. Vou pegar, por E a exemplo, o galera relógio, né? pega Analógico. Tem o ponteiro, mas tem a máquina, tem por todos trás, ali, tudo aquilo trabalhando ali, e então tem que ser uma etc. engrenagem. Então é Então, isso, né? outra coisa É o na internet que mecanismo. eu vejo hoje muito que me irrita é isso que você falou, no sentido de você vai aprender isso aqui, você vai comprar ferramenta. Irmão, não existe Não existe, não, não. Isso é velho. ilusão, né? Pelo amor de Deus. É. O camarada pra chegar no faturamento, pra botar na garagem um veículo desse valor, o cara tem gente pra caramba por trás, processo, Outra engrenagens coisa, o cara vai lá e girando. faz, por exemplo, 2 milhões, 2 milhões e meio, que é o preço de uma Ferrari hoje em dia. Mas e depois de manter esse carro? Quanto foi o PVA dela esse ano? Foi 40 e poucos, né? Então, imagine só, né? Todo ano vai ter. Então não é É, só comprar. O negócio é manter também, né? não, e eu acho que o camarada só tem que pensar em comprar uma porra dessa quando ele não tem que preocupar com isso, Com mano. isso. Nem com a Porque se ele estiver gasolina, preocupando com botar isso, R$ 12 o se ele litro, estiver R$ 15. preocupando com isso aí, ele não tem que, entendeu, Não tem, velho? não. E muita gente também confunde o que é da empresa se é do dono. Não, mano. Eu tenho salário, fi. Justamente. Ali você tira o É seu e mantém sua empresa, como diferente. se diz. Uma vez Vai no ter a ano estabilidade que distribui, o tanto queria. uma vez no ano distribui o lucro e eu, como eu não tenho sócio, meu lucro vem gordinho. Aí Entendi. que eu faço as doideiras que eu quero fazer Mas e primeiro a etc. sua empresa, depois você. Sempre É. ela, sempre ela. Então, o que você falou sobre dica pra quem tá iniciando e tal, a primeira coisa é isso, velho. Não pega a ideia de achar que é a ilusão que os outros falam que é, não. Da noite pro dia. É constância, conhecimento, é execução e é o mesmo processo de uma empresa física é na internet. Você tem menos gasto porque a sua vitrine é aquilo ali. Ela é virtual, ela é online, tá? E para começar, é como começar qualquer parada, mano. Uma profissão, uma faculdade e etc. Você vai dar o primeiro passo que é buscar o que você quer. Eu Teu quero, objetivo, né? eu quero fazer anúncios online. Você vai buscar uma forma de você aprender. No caso da advocacia, tem que ir para a faculdade. Uhum. No caso do tráfego pago, você pode buscar informação dentro do YouTube, um infoproduto pago e etc. Aprendeu aquilo ali, a teoria, você aprendeu a fazer, porra, advogar na faculdade ou advogando mesmo? Advogando mesmo. Né? Vai para execução. Isso é Exatamente. para tudo na vida. Então, o que é que eu quero fazer? Como eu vou aprender? Aprendi, vou executar. E lembrar E a também que nem repetição sempre disso. você vai acertar de primeira. Você tá Que foi doido? no seu caso, né? É. Porque nesse mercado aí, eu entendo que as principais pessoas, eu acompanho quase todos, as principais pessoas que viraram a chave foram aquelas que não desistiram no início. Sim, É. sim. Então, é constância, né? Não é intensidade, e sim constância, É. dedicação. É porque tem traçar o gente que caminho, acorda, né? Tipo É. assim, domingo a pessoa faz merda, né? Aham. Vai lá pro chalezinho, faz merda lá no chalezinho, bebe Isso. muito, etc. Aí acorda segunda, hoje eu sou uma nova pessoa Justamente. e quer destruir o Na mundo. semana. Aí na segunda-feira ela destrói o mundo. Terça-feira ela cortou, já não faz mais nada. Não tem, né?
tá ligado? Constância. E aí, como não tem essa constância, e não é ela fazer demais na segunda e não fazer sexta e não fazer na terça que é o problema, ela fazer só na segunda. Porque se ela fizer muito na segunda, terça ela tira um pé um pouquinho, beleza? E na quarta ela vem destruindo de novo, ela tá constante. Pega a visão do paizão. Não tenha tanta intensidade. É bom ter intensidade, mas preocupe principalmente Constância, com a velho. Constância. Constância. Eu Essa acho que é a que ideia, todo né? ser humano tem que ter o equilíbrio do que ela consegue fazer. Dedicação, É. persistência. Lógico isso. que no início a pessoa tem que Tem que dar suar um gás tem total, que suar um claro. pouquinho mais, Mas pode velho. também. É igual aquelas Coca-Cola de Eu lembro Natal, que sabe? De 3 litros. Exato. Que ela abre de uma vez, aquele gás todo, depois o gás acaba, né? Não pode ser assim. Não, o meu início era sábado, era domingo, era uma pressão absurda, assim, sábado, domingo, porra, todo dia até 1h da manhã e etc, que era o tempo que eu tinha pra trabalhar, eu trabalhava durante o dia, Isso é bom. entende? Importante. Então hoje eu já me dou o luxo de final de semana, eu não trabalho, mano. Então, beleza. Pra quem tá aí no Pô de Paiva, tá no Glauber Paiva, vocês vão achar ele lá como Lucas, não. É pai Do do tráfego. Não vai achando que eu defendo traficante, supostamente traficante, que o cara tá envolvido no artigo 33 lá Não. da lei de drogas, não, que é pai do tráfego. E pra você que não sabe ainda o que é tráfego pago, você vai no perfil do Paizão, Top. A gente vai deixar o link aí o embaixo. link aí embaixo e vai procurar saber por quê. Eu posso falar, porque eu vivo disso também. É a profissão do futuro. Então, se você É tá massa. precisando de uma oportunidade, tá? Se você é jovem, se você toda hora fica jogando na sua cara aí, que você não trabalha, que você não estuda, que você não faz aquilo, mostre pra sua família, sua namorada, que você tem condição sim de ter uma profissão, mesmo sem ter graduação, igual o direito, e que é uma profissão que anda de Ferrari enquanto eu tô na fila da Porsche. É, paizão. E a parada é tão louca que profissionalizou tanto que hoje tem empresas físicas mesmo que contrata já gestor assinando até carteira, velho. Pra você ver, que Gestor de legal. tráfego. É. Então, tipo assim, virou uma necessidade mesmo do Uma profissão mercado, sabe? Isso é. Não é tipo, é um negócio da internet. Não, é um negócio que o tradicional precisa. Todo mundo precisa. E hoje já tem empresas assinando carteira, velho. Tipo, Justamente. gestor de tráfego. E aí, muita gente, né, vai ver a carteira assim, vai tomar a batida da polícia, né? Tá com identidade? Não, tô só com a minha carteira de trabalho. tráfego. Vai assinar lá, tá lá na carteira de gestor de tráfego, tá preso. É o gerente, é o vapor da boca. Tá preso. Mas é isso aí, galera. Nossa. Eu agradeço imensamente, Tamo tá? junto, irmão. Assim, esse conteúdo que você tem. A gente poderia ficar aqui 10 horas, Poderia. que eu ia ter assunto pra te perguntar, você pra falar. Pode ver que eu pensei assim. Vamos pô, fazer um combinado então. Se Ah. a galera gostar muito desse vídeo, a gente retorna daqui um tempo pra parte vamos 2. sim, porque tem muita Manda, coisa boa, manda né? o feedback. Mandar o feedback quem quiser, né? Quem vai ficar salvo, mas pra quem não entendeu alguma coisa, depois quiser talvez não tirar dúvida, alguma coisa assim, nós vamos fazer aqui. Top. Tá? Às vezes sobre algum tema específico, eu sei que Top. aborda todos os temas, mas eu agradeço, Lucas, porque hoje em dia a gente tem algo que é muito precioso, sabe? Que é Deus, família e nosso tempo. Né? Então você está aqui dedicando seu tempo, né? Eu que estou iniciando o podcast agora, e mesmo assim você depositou em mim a confiança de estar aqui, né? De saber o que eu ia perguntar para você, para não se sentir desagradável. Então, Sim. de antemão, eu te agradeço pela sua presença aqui, pelo Gigante que tá aí também. Agradeço toda a minha equipe, o Paulinho, o Rafael Mazieiro, o pessoal que tá aqui no escritório, o André, a Helena, minha namorada, a Raíssa, todo mundo do escritório. E principalmente você, e vão marcar de encontrar em resenha, que eu sei que você gosta. Bora. E dar uns rolezinhos de carro também. Top. Fechou? Irmão, eu que agradeço o convite aí, Obrigado. foi um prazer. Vai ter a parte 2, a galera vai, com certeza eles vão ter interesse pelo assunto e etc. A gente já deixa aqui firmado o compromisso de retornar com mais material pra sua turma aí. Tamo Fechou? junto. Obrigado, Até a irmão. próxima. Pode Paiva. E semana que vem tem mais. Vambora. Valeu, galera. Top.